Sai da mesa. Isso é para a família. Gritou meu genro, apontando o dedo na minha cara, como se eu fosse uma intrusa na mesa de jantar da minha própria casa. O silêncio cortou a sala como uma lâmina afiada. Os talheres pararam no ar. Minha filha abaixou a cabeça, envergonhada, mas não disse nada. Nem uma palavra em minha defesa. Foi quando meu marido, Antônio, que sempre evitava conflitos, levantou lentamente os olhos do prato. Sua voz saiu baixa, mais firme como eu nunca tinha ouvido em 42 anos de casamento. Então você sai. Naquela mesa de domingo, coberta com a toalha de renda que minha mãe me deixou, estava toda a história da minha vida desmoronando. O frango assado que eu tinha acordado às 5 da manhã para preparar, as batatas douradas que tinham o tempero secreto da minha avó, o arroz soltinho que era o preferido do meu neto Miguel, tudo ficou suspenso naquele momento. Não era apenas uma refeição que estava sendo interrompida. Era minha existência sendo questionada. Ronaldo, meu genro, ficou vermelho como pimenta. Seus olhos pequenos se estreitaram ainda mais, enquanto suas mãos grandes e pesadas apertavam o guardanapo com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Senti o cheiro do perfume caro que ele sempre usava para impressionar, misturado com o odor de álcool que exalava de sua boca. Era a terceira garrafa de vinho que ele abria. Aquele vinho caro que ele fazia questão de trazer para mostrar como era bem-sucedido, como se pudesse comprar seu lugar à mesa com garrafas importadas. O senhor não está entendendo, seu Antônio. Ele começou, com aquela voz de advogado que usava quando queria manipular situações. Estamos discutindo assuntos de família, coisas importantes sobre o futuro da Débora e do Miguel. Dona Lourdes não precisa se preocupar com isso. Não precisava me preocupar? Com o futuro da minha única filha e do meu neto de 7 anos? Eu, que tinha passado noites sem dormir quando Débora tinha febre, que tinha economizado cada centavo do meu salário de professora para pagar sua faculdade de enfermagem, que cuidava do Miguel todas as tardes enquanto eles trabalhavam? De repente, eu não era família suficiente para estar à mesa? Vi o rosto de Miguel, com seus olhos escuros iguais aos do meu pai, me olhando confuso do outro lado da mesa. Ele não entendia o que estava acontecendo. Por que o pai estava gritando com a avó que sempre contava histórias para ele dormir? Senti uma lágrima quente escorrer pelo meu rosto enrugado, mas não a limpei. Queria que todos vissem. Pai, não piora as coisas, murmurou Débora, finalmente falando, mas não para defender sua própria mãe. Para pedir que seu pai, meu marido, não criasse mais conflito. Como se eu fosse apenas um problema a ser administrado, não uma pessoa com sentimentos. Foi quando Miguel escorregou de sua cadeira, com seu pequeno corpo atravessando por baixo da mesa, e veio até mim. Seus bracinhos magros envolveram minha cintura, e ele encostou a cabeça no meu peito. Vovó fica, ele disse com a simplicidade das crianças. Vovó é mais família que todo mundo. Antônio se levantou devagar. Aos 68 anos, sua coluna já não era a mesma do jovem que conheci vendendo livros na feira de Recife. Mas naquele momento, ele pareceu recuperar toda a sua altura e força. Minha esposa construiu esta casa tijolo por tijolo comigo. O nome dela está na escritura, não o seu. Se tem alguém que vai decidir quem senta à mesa, somos nós dois. Ronaldo levantou-se bruscamente, derrubando sua taça de vinho sobre a toalha branca. O líquido vermelho se espalhou como sangue, manchando o crochê delicado que tinha levado minha mãe 3 meses para fazer. Um presságio do que estava por vir. Vamos embora, Débora, ele ordenou. Não pediu. Pegue o Miguel e vamos para casa. Já vi que não dá para ter uma conversa civilizada aqui. Minha filha hesitou, seus olhos indo de mim para ele, de mim para ele. Vi o medo neles, algo que uma mãe reconhece instintivamente. Naquele momento, entendi que havia algo muito maior e mais terrível acontecendo do que uma simples discussão de domingo. Havia um abismo se abrindo debaixo dos nossos pés, pronto para engolir nossa família. E foi assim que começou o pior e o melhor ano da minha vida. Meu nome é Lourdes Almeida dos Santos. Tenho 64 anos e sou professora aposentada de uma escola municipal de São Paulo. Nasci em Garanhuns, interior de Pernambuco, mas vim para a capital paulista ainda jovem, com sonhos maiores que a bagagem que carregava. Sempre me considerei uma mulher simples, daquelas que acreditam que a felicidade está nas pequenas coisas. Um café quente pela manhã, o cheiro de roupa limpa estendida no varal, a risada do meu neto ecoando pela casa. Nossa casa fica no bairro do Ipiranga, uma construção modesta de 2 andares que compramos com muito sacrifício. O andar de baixo é onde vivemos, eu e Antônio. O de cima alugamos para complementar nossa aposentadoria. Não é luxuosa,
mas tem um pequeno jardim nos fundos onde cultivo ervas e algumas flores. As paredes são amarelas, desbotadas pelo sol e pelo tempo, mas ainda acolhedoras. Minha rotina, antes daquele domingo fatídico, era simples e previsível. Acordava às 5h30, preparava o café para Antônio, que mesmo aposentado do correio, mantinha o hábito de levantar cedo. Depois, cuidava da casa, fazia almoço, e às 13h ia buscar Miguel na escola. Passávamos as tardes juntos, fazendo lição de casa, brincando de inventar histórias ou assistindo documentários sobre animais, que ele adorava. Às 18h, Débora passava para buscá-lo depois do plantão no hospital onde trabalhava como enfermeira. Nos fins de semana, principalmente aos domingos, mantínhamos a tradição do almoço em família. Era o momento que eu mais esperava da semana. Preparava comidas especiais, arrumava a mesa com capricho, usava os pratos bons, aqueles que ficavam guardados na cristaleira. Era minha pequena felicidade ver todos reunidos, compartilhando histórias, rindo juntos. Ou pelo menos era o que eu imaginava que estávamos fazendo. A verdade é que as coisas já não eram as mesmas há algum tempo. Ronaldo tinha entrado na vida da minha filha 6 anos antes, quando ela ainda estava na faculdade. Ele já era advogado formado, 10 anos mais velho que ela, cheio de pose e palavras difíceis. No começo, confesso que fiquei impressionada. Um homem estudado, de boa família, interessado na minha Débora. Parecia um bom partido, alguém que poderia dar a ela a segurança que eu e Antônio, com nossas origens humildes, não podíamos oferecer. O casamento veio rápido, seguido do nascimento do Miguel. Foi quando começaram as pequenas mudanças. Primeiro, os comentários sutis sobre nossa casa, nosso jeito de falar, nossos costumes. Não é assim que se segura um garfo, Dona Lourdes. Ou, esse sotaque nordestino é muito forte. Vai confundir o desenvolvimento da fala do Miguel. Pequenas alfinetadas que eu engolia em silêncio, para não criar problemas para minha filha. Depois vieram as interferências maiores. Opinava sobre como eu deveria educar Miguel quando ele ficava comigo. Criticava os livros que eu lia para ele. Dizia que eu o mimava demais. Começou a limitar as visitas, inventando compromissos, aulas extras, atividades que sempre coincidiam com momentos que tradicionalmente passávamos juntos. Eu via minha filha mudando também. A menina alegre e determinada que sempre lutou pelos seus sonhos foi sendo substituída por uma mulher tensa, sempre checando o relógio, sempre preocupada em agradar o marido. Ela começou a repetir as frases dele, a defender suas atitudes, a se desculpar por coisas que antes acharia absurdas. Antônio percebia tudo isso, mas sempre me pedia para ter paciência. Não podemos nos meter na vida deles, Lourdes. Ela é adulta, tem que fazer suas escolhas. E eu, com medo de perder o pouco contato que ainda tinha com minha filha e meu neto, aceitava, engolia o choro, fingia que não via os olhares de desdém, os comentários cortantes, as desculpas cada vez mais frequentes para não aparecer nos almoços de domingo. Até aquele dia. Aquele domingo em que Ronaldo finalmente mostrou suas verdadeiras intenções. Já fazia 3 semanas que eles não apareciam para o almoço. Quando finalmente vieram, eu tinha passado o dia inteiro cozinhando, ansiosa para ver meu neto, para abraçar minha filha. Mal sabiam eles que eu também tinha novidades para compartilhar. Havia descoberto um caroço no seio direito e estava esperando os resultados da biópsia. Mas não tive chance de contar. Logo depois da sobremesa, um pudim de leite que era o favorito do Miguel, Ronaldo começou a falar sobre uma oportunidade de trabalho em Curitiba. Uma proposta para se tornar sócio de um escritório importante, um salto na carreira. Eles estavam considerando a mudança. Foi quando perguntei, com a inocência de quem não percebe a armadilha: "E o Miguel? Como vai ficar a escola dele? E nós que vamos sentir tanta falta?" Foi aí que ele disse, antes de me expulsar da mesa: "Justamente sobre isso que precisamos conversar. Sobre os arranjos para o futuro. Sobre decisões importantes que precisamos tomar como família. A família de verdade." Agora, olhando para meu marido enfrentando nosso genro, para minha filha de cabeça baixa, para meu neto agarrado à minha saia, eu me perguntava que tipo de arranjo seria esse que exigia minha ausência para ser discutido. Que futuro estavam planejando do qual eu deveria ser excluída? E mais importante, quando exatamente eu tinha perdido minha filha sem nem perceber. "Mãe, por favor, entenda." A voz de Débora tremia enquanto ela me ligava na manhã seguinte. Eu estava na cozinha, encarando a mesa ainda posta do almoço de domingo, incapaz de encontrar forças para limpar aquela cena do desastre. Ronaldo não queria dizer aquilo daquele jeito.
Ele está sob muita pressão com essa proposta de Curitiba. Segurei o telefone com força, sentindo meus dedos doerem. Que jeito seria o certo para dizer a uma mãe que ela não é família, Débora? Me explica porque não estou entendendo. Do outro lado da linha, ouvi um suspiro cansado. Era um som que tinha se tornado comum nos últimos anos, como se conversar comigo fosse uma tarefa exaustiva para minha própria filha. A questão não é essa, mãe. É que... Bem, tem coisas que precisamos resolver, eu e Ronaldo, sobre nosso futuro. Coisas complicadas. Tão complicadas que uma professora aposentada não conseguiria entender? Minha voz saiu mais amarga do que eu pretendia, mas a ferida estava aberta e pulsando. Não é isso. É que... Ela hesitou. E nessa hesitação, eu senti o abismo entre nós se alargando. Ronaldo acha que seria melhor se Miguel tivesse uma educação diferente, mais estruturada. Diferente do quê? Do que recebe de mim quando passa as tardes aqui? As palavras saíram estranguladas. Ao meu lado, Antônio entrou na cozinha e parou ao perceber minha expressão. Ele se aproximou, preocupado, e eu coloquei o telefone no viva voz. Mãe, você sabe que eu valorizo tudo o que você faz pelo Miguel. Mas Ronaldo tem razão em algumas coisas. Talvez seja melhor para o Miguel passar mais tempo em atividades estruturadas, com outros professores, aprendendo coisas que vão ser úteis para o futuro dele. E as histórias que a vovó conta não são úteis? A voz de Antônio soou firme ao meu lado. Os valores que ensinamos, o amor que damos, o tempo que dedicamos. Isso não conta, Débora? Pai, por favor. Não é tão simples assim. Parece bem simples para mim. Antônio raramente se alterava, mas sua voz agora tinha um tremor de raiva. Seu marido acha que não somos bons o suficiente para o neto que nós ajudamos a criar desde que nasceu. O neto que passamos mais tempo cuidando do que vocês dois juntos. Um silêncio pesado seguiu-se do outro lado da linha. Quando Débora voltou a falar, sua voz estava diferente. Mais fria, mais distante, como se estivesse lendo um texto ensaiado. Ronaldo encontrou uma escola integral excelente em Curitiba. É uma das melhores do Sul. Miguel teria todas as oportunidades lá. Atividades extracurriculares, línguas, esportes, tudo o que ele merece. Meu coração apertou. E nós, Débora? Não merecemos ver nosso neto crescer? Não merecemos fazer parte da vida dele? Vocês podem visitar nas férias? A resposta foi tão rápida, tão ensaiada, que foi como um tapa no rosto. E tem videochamadas agora. A tecnologia facilita tudo. Antônio soltou uma risada amarga. Videochamadas? É assim que você acha que se cria uma relação de avós e neto? Através de uma tela? É o melhor que podemos oferecer agora, pai. Sua voz soou irritada. Eu tenho que pensar na minha carreira também. Há um hospital universitário lá que me ofereceu uma posição melhor que a que tenho aqui. E Ronaldo, essa é a oportunidade da vida dele. Foi então que a ficha caiu. A mudança para Curitiba não era uma possibilidade. Era uma decisão já tomada. Eles já tinham escola para Miguel, emprego para Débora, sociedade para Ronaldo. Tudo planejado, decidido e encaminhado. Sem nos consultar, sem considerar nossos sentimentos, sem pensar no impacto que isso teria em nossas vidas. Quando vocês decidiram isso? Minha voz estava quase inaudível. Outro silêncio. Mais longo dessa vez. Débora, sua mãe fez uma pergunta. A voz de Antônio estava carregada de uma decepção que eu nunca tinha ouvido antes. Há uns 3 meses. A confissão veio num sussurro. Ronaldo estava negociando a sociedade. Eu fiz algumas entrevistas online. Visitamos a escola nas férias de julho, quando dissemos que íamos para a praia. 3 meses. 3 meses de mentiras, de planos secretos, de decisões que afetariam a todos nós, tomadas às escondidas. 3 meses em que continuamos recebendo-os para almoços de domingo, cuidando do Miguel, ajudando financeiramente quando precisavam, tudo enquanto eles planejavam nos afastar de suas vidas. E quando pretendiam nos contar? Na véspera da mudança? Ou talvez depois com um telefonema de Curitiba? A amargura na minha voz era palpável. Íamos contar ontem. Era para isso que o Ronaldo queria conversar sem você por perto. Ele achou que você ficaria muito emotiva e complicaria as coisas. Emotiva. Como se meus sentimentos fossem um inconveniente, um obstáculo a ser contornado. Como se o amor que eu sentia pelo meu neto fosse algo a ser administrado, não respeitado. Débora, comecei, tentando manter a compostura. Eu sou sua mãe. Estive ao seu lado em cada momento da sua vida. Larguei minha carreira para te criar. Cuidei do Miguel desde que ele nasceu, enquanto você construía sua carreira.
E agora você permite que seu marido me trate como uma estranha, como um problema? Mãe, você está exagerando como sempre. Ninguém está te tratando como uma estranha. Sua voz agora tinha aquele tom condescendente que Ronaldo usava quando falava comigo. É só que, às vezes você é muito apegada, muito invasiva. Miguel precisa de espaço para crescer, para desenvolver independência. Invasiva? Eu, que sempre respeitei as decisões dela, mesmo quando discordava. Eu, que engoli em seco cada crítica de Ronaldo para não criar conflito. Eu, que ficava horas esperando uma ligação dela nos fins de semana, morrendo de saudades, mas sem ligar para não parecer grudenta? Quando você virou essa pessoa, Débora? A pergunta escapou antes que eu pudesse contê-la. Essa pessoa fria que fala da própria mãe como se fosse um incômodo? Eu cresci, mãe. Amadureci. Aprendi a separar as coisas, a não misturar emoção com decisões importantes. A resposta veio seca, ensaiada. Não, filha. A tristeza na voz de Antônio era palpável. Você não amadureceu. Você mudou. E não foi para melhor. Olha, eu não liguei para ouvir sermão. Só queria explicar o que aconteceu ontem e dizer que Miguel vai ficar com vocês hoje à tarde porque tem o plantão extra. Ronaldo passa para pegar ele às 7. E assim, sem mais nem menos, ela mudou de assunto. Como se não tivesse acabado de nos contar que planejava levar nosso neto para longe. Como se não tivesse acabado de revelar meses de mentiras e traição. Como se nossos sentimentos, nossas vidas, nosso amor não importassem nada. Quando desliguei o telefone, Antônio e eu ficamos em silêncio por um longo tempo. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas eu não fazia nenhum som. Era uma dor profunda demais para ser expressa em soluços. Eles não podem fazer isso, podem? Perguntei finalmente, sabendo que não havia resposta. Antônio passou o braço pelos meus ombros, puxando-me contra seu peito. Não sei, Lourdes. Legalmente, acho que podem. São os pais. Naquele momento, lembrei-me do envelope pardo escondido na gaveta da minha cômoda. O resultado da biópsia que eu deveria buscar na tarde seguinte. O medo do que ele poderia revelar, que antes me parecia tão imenso, agora era quase secundário diante da dor da traição. Como eu contaria à minha única filha que eu poderia estar doente, se ela já tinha decidido que eu era apenas um obstáculo em seus planos? Naquela noite, depois que Antônio adormeceu, fiquei sentada na poltrona do quarto, olhando para a caixa de fotografias antigas que guardava embaixo da cama. A luz fraca do abajur lançava sombras nas paredes, enquanto eu revirava memórias congeladas no tempo. Uma foto em especial me chamou a atenção. Débora com 5 anos, sentada no meu colo na escadaria da antiga escola onde eu dava aulas em Tatuapé. Seu uniforme azul marinho impecavelmente passado, 2 tranças cuidadosamente feitas por mim antes do amanhecer e aquele sorriso com os 2 dentes da frente faltando. Ela segurava um desenho. Uma família de palitinhos coloridos onde ela havia escrito com letra torta: Minha mãe, minha heroína. Lembrei-me daquele dia. Eu tinha acordado às 4 da manhã para preparar a marmita de Antônio, que trabalhava no turno da manhã nos Correios, depois arrumado Débora para a escola e ainda preparado material para minhas 2 turmas de alfabetização. O salário de professora municipal mal cobria nossas despesas básicas, mas eu ainda conseguia guardar algumas moedas para comprar os lápis de cor que minha filha tanto queria. Moedas economizadas do dinheiro da condução. Eu ia a pé para a escola, caminhando quase 5 quilômetros todos os dias, com Débora pela mão, contando histórias para distraí-la do cansaço. Naquele tempo, morávamos num cortiço em Belém, dividindo o banheiro com outras 3 famílias. Nosso quarto mal cabia a cama de casal e o colchonete onde Débora dormia. Mas mantínhamos limpo, organizado, digno. E sonhávamos com a casa própria, que parecia tão distante quanto a lua. Outra fotografia. Débora com 12 anos, vestida para sua primeira apresentação de balé. O tutu rosa tinha sido comprado com o dinheiro extra que ganhei, dando aulas particulares nos fins de semana. 3 meses de trabalho extra para pagar por aquele momento de felicidade. Lembro-me da sensação de exaustão, de dormir apenas 4 horas por noite, de corrigir provas enquanto esperava o ônibus, de ensinar multiplicação enquanto cozinhava. Mas também me lembro do orgulho ao vê-la dançar, da certeza de que cada sacrifício valia a pena. A foto do dia em que recebemos as chaves desta casa. Eu, Antônio e Débora, então com 15 anos, em frente ao portão que precisava de pintura. Um sonho realizado após anos de economia obsessiva, de abrir mão de qualquer conforto ou prazer pessoal.
Quantas vezes usei o mesmo par de sapatos até que os furos na sola não pudessem mais ser remendados? Quantas vezes remendei as mesmas roupas até que o tecido desistisse? Tudo para que Débora tivesse um lar próprio, um quarto só dela, um endereço respeitável. E depois, a formatura dela na faculdade de enfermagem. Como conseguimos pagar aquela faculdade particular ainda é algo que me parece milagroso. Antônio pegando horas extras sempre que possível. Eu dando aulas em 3 escolas diferentes, incluindo o turno da noite numa escola em Itaquera, voltando para casa sozinha às 23 horas, com medo, mas determinada. Nós dois já com os cabelos grisalhos, corpos cansados, mas os olhos brilhando de orgulho ao ver nossa filha, a primeira da família a ter um diploma universitário. As lágrimas embaçavam minha visão enquanto eu segurava a foto da formatura. Eu tinha 54 anos ali, mas parecia ter 70. O estresse, as noites mal dormidas, a alimentação precária, tudo havia cobrado seu preço, mas eu sorria como se tivesse ganhado na loteria. De certa forma, tinha ganhado. Minha filha tinha um futuro que eu jamais poderia sonhar para mim mesma. E então, vieram as fotos mais recentes. Miguel recém-nascido nos meus braços. Eu cantando para ele dormir. Eu ensinando-o a dar os primeiros passos. Eu na porta da escola no primeiro dia de aula. Todas tiradas nos dias em que eu cuidava dele enquanto Débora trabalhava e Ronaldo construía sua carreira. Ronaldo raramente aparecia nas fotografias. E quando aparecia, nunca estava olhando para a câmera. Sempre para o celular, sempre distraído, sempre ausente mesmo quando presente. Mesmo no batizado do filho, ele estava ao telefone, falando com clientes, enquanto eu segurava Miguel na pia batismal. Foi então que encontrei, dobrado dentro do álbum, um papel amarelado pelo tempo. O teste de gravidez de Débora. Ela tinha apenas 20 anos, estava no 2º ano da faculdade quando descobriu que estava grávida. Lembro-me do pânico nos seus olhos quando me mostrou o teste, do medo de ter que abandonar os estudos, do terror de contar para Ronaldo, que na época era apenas um namorado recente, 8 anos mais velho e já estabelecido na carreira. Foi naquela noite, segurando minha filha enquanto ela chorava, que prometi: não importa o que aconteça, você vai terminar sua faculdade. Eu e seu pai vamos ajudar a criar essa criança. Não vamos deixar você desistir do seu sonho. E cumprimos. Quando Ronaldo surpreendentemente propôs casamento e assumiu a paternidade, achamos que tudo seria mais fácil. Não foi. Ele trabalhava demais, viajava constantemente, deixava toda a responsabilidade sobre Débora, que ainda precisava estudar, fazer estágios, preparar trabalhos. Foi aí que entramos, Antônio e eu, praticamente criando Miguel nos seus primeiros anos, para que Débora pudesse se formar. Nunca pedimos nada em troca. Nunca jogamos na cara. Nunca usamos isso como moeda de troca. Era amor. Puro, simples, incondicional. O tipo de amor que não pede agradecimento. Guardei as fotos de volta na caixa, mas mantive uma nas mãos, a da formatura de Débora. Observei mais atentamente e percebi algo que nunca tinha notado antes. Enquanto Antônio e eu olhávamos para ela com admiração, ela olhava para o lado, onde Ronaldo estava, fora do enquadramento da foto. Já naquela época, seu olhar buscava uma aprovação dele, não a nossa. Quando foi que perdi minha filha? Talvez tenha sido um processo gradual, tão sutil que não percebi até ser tarde demais. Cada crítica velada que Ronaldo fazia a nosso respeito e que ela não defendia. Cada vez que ele menosprezava nossas origens humildes, nosso sotaque nordestino, nossos costumes simples, e ela ficava em silêncio. Cada ocasião em que ele tomava decisões sobre Miguel sem nos consultar, e ela apenas obedecia. Ou talvez a tenha perdido quando dei tudo de mim para que ela tivesse mais do que eu tive: educação, oportunidades, escolhas, sem perceber que estava criando um abismo entre nós. Ela cresceu vendo meus sacrifícios, talvez ressentindo a pressão invisível de corresponder às expectativas, de justificar tanto esforço. E quando encontrou Ronaldo, com seu mundo de privilégios e certezas, talvez tenha sido mais fácil abraçar essa nova realidade do que carregar o peso da gratidão. A porta do quarto se abriu suavemente e Antônio entrou. Seus olhos encontraram os meus, e ele não precisou perguntar por que eu estava chorando. Sentou-se ao meu lado na poltrona, apesar de ser apertado para nós dois, e passou o braço pelos meus ombros. Lembrei de algo, ele disse depois de um longo silêncio. Lembra quando construímos esta casa? Como economizamos cada centavo? Como você guardava até as moedas do pão em um cofrinho? Assenti, enxugando as lágrimas.
Lembra que colocamos o nome da Débora na escritura também? Para que ela sempre tivesse um lugar para voltar, mesmo que algo acontecesse conosco? Eu tinha esquecido desse detalhe. Quando finalizamos a compra, insistimos que o nome dela constasse como proprietária junto com os nossos. Para que você sempre tenha um pedaço de chão que seja seu, tínhamos dito. O nome dela está na casa, continuou Antônio. Mas ela parece ter esquecido que este lugar também é dela. Que nós somos dela. Que algumas coisas, Lourdes, são para sempre. Mesmo quando as pessoas pensam que podem simplesmente deixar para trás. Suas palavras tocaram algo profundo dentro de mim. Alguma coisa além da dor, além da traição. Uma certeza antiga, tão parte de mim quanto meu próprio sangue. Eu era mãe. E mães não desistem. Não importa quão difícil seja o caminho, quão dolorosa seja a jornada. Amanhã vou buscar o resultado da biópsia, disse a ele, finalmente lembrando-me do outro peso que carregava. Não sei o que vamos encontrar, Antônio, mas sei que, seja o que for, preciso estar forte. Por Miguel, por nós. Antônio apertou minha mão. E você vai contar para a Débora? Olhei para a fotografia em minhas mãos. Minha filha no dia da sua formatura, olhando para longe de nós. E tomei uma decisão. Não, não agora. Ela tem outras prioridades no momento. Câncer de mama, estágio inicial. As palavras do doutor. Paulo ecoaram na pequena sala de consulta do hospital público, onde eu tinha feito todos os exames. A boa notícia, dona Lourdes, é que pegamos cedo. As chances de recuperação completa são excelentes com o tratamento adequado. Eu assenti mecanicamente, segurando a mão de Antônio com tanta força que meus dedos doíam. O médico continuou explicando sobre cirurgia, possível radioterapia, medicamentos. Falava com gentileza, mas eu só conseguia ouvir fragmentos, como se estivesse submersa e as palavras chegassem distorcidas pela água. Quanto vai custar tudo isso, doutor? A voz de Antônio cortou meus pensamentos. Sempre prático, sempre preocupado com o lado material das coisas. Não por mesquinhez, mas por necessidade. Nossa aposentadoria mal cobria as despesas mensais. O médico ajustou os óculos. O SUS cobre o tratamento básico, seu Antônio. Mas há espera. Alguns meses, talvez. E se não esperarmos? Antônio insistiu. Quanto custaria particular? Os números que o médico mencionou fizeram meu estômago afundar. Era mais do que tínhamos conseguido economizar em toda a nossa vida de trabalho. Vamos pelo SUS, decidi imediatamente. Já enfrentei coisas piores que uma fila de espera. Saímos do consultório com uma pasta cheia de papéis, encaminhamentos, pedidos de exames complementares. O céu de São Paulo estava cinzento, carregado de nuvens pesadas que prometiam uma tempestade, refletindo perfeitamente o que eu sentia por dentro. Não vou contar para a Débora, repeti enquanto esperávamos o ônibus. Não quero que ela fique por pena, ou pior, que use isso como desculpa para adiar a ida para Curitiba e depois jogue na minha cara. Antônio não respondeu de imediato. Quando o fez, sua voz estava carregada de tristeza. Ela é enfermeira, Lourdes. Poderia te ajudar a entender melhor o tratamento, os cuidados. A enfermeira ou a filha? Perguntei com amargura. Porque a filha parece ter me abandonado há muito tempo. O resto do dia transcorreu num borrão. Voltamos para casa. Eu mecanicamente preparei o almoço. Arrumei o quarto para receber Miguel à tarde. A rotina como escudo contra o medo, contra a dor. Às 2h, Débora deixou Miguel conosco. Ela mal entrou em casa. Parou apenas na porta, apressada como sempre. Preciso ir, tenho plantão extra. Ronaldo vem buscar ele às 7. Observei-a com novos olhos. Minha filha, a enfermeira dedicada que salvava vidas no hospital, não conseguia ver que sua própria mãe estava doente. Não notou minhas olheiras profundas, minha palidez, mãos trêmulas. Ou notou e não se importou? Miguel, por outro lado, percebeu imediatamente que algo estava errado. Com a sensibilidade característica das crianças, ele se aproximou e pegou minha mão. Vovó tá dodói? Seus olhinhos escuros me estudavam com preocupação. Sorri, abaixando-me para ficar na altura dele. Vovó só está um pouquinho cansada hoje, meu amor. Mas ficar com você sempre me faz sentir melhor. Passamos a tarde como sempre. Lição de casa, depois histórias, depois um pouco de televisão enquanto eu preparava um lanche. Tentei agir normalmente, mas minha mente estava em outro lugar, dividida entre o diagnóstico recente e a iminente partida de meu neto para Curitiba. Às 7 em ponto, a campainha tocou. Ronaldo era pontual, isso não se podia negar. Miguel correu para a porta.
animado para ver o pai, enquanto eu tentava me recompor, forçando um sorriso que não chegava aos olhos. Mas não foi Ronaldo quem entrou quando Antônio abriu a porta. Era uma mulher que eu nunca tinha visto antes. Alta, elegantemente vestida, cabelos loiros perfeitamente arrumados, maquiagem impecável. Na faixa dos 50 anos, embora tentasse parecer mais jovem. "Boa noite", ela disse com um sotaque que não consegui identificar imediatamente. "Sou Constance Menezes, mãe do Ronaldo. Vim buscar meu neto." Fiquei paralisada, segurando o pano de prato que tinha nas mãos. A mãe de Ronaldo? Em todos esses anos, nunca a tínhamos conhecido. Ele sempre dizia que seus pais moravam no exterior, que era difícil visitarem o Brasil. Miguel também pareceu confuso. Ele se aproximou de mim, segurando minha saia. "Cadê o papai?" Constance forçou um sorriso, revelando dentes brancos demais. "Papai teve um compromisso de última hora, querido. Ele me pediu para vir buscar você. Não está feliz em ver a vovó Constance?" Vovó Constance. As palavras me atingiram como um soco. Esta mulher, que nunca tinha visto Miguel crescer, que nunca tinha passado noites em claro quando ele estava doente, que nunca tinha ensinado-o a ler ou a amarrar os sapatos, agora reivindicava o título que eu tinha ganhado com anos de dedicação. "Miguel não conhece você", disse Antônio, colocando-se protetoramente ao meu lado. "Ronaldo nunca te trouxe aqui antes. Como podemos ter certeza de que ele realmente te enviou?" A mulher revirou os olhos e tirou o celular da bolsa. "Aqui falei com ele há 10 minutos. E posso ligar para ele agora mesmo, se quiserem." Ela mostrou o histórico de chamadas recentes, onde o nome de Ronaldo aparecia várias vezes. "Por que ele não veio?" Insisti, ainda desconfiada. "Porque estamos finalizando os preparativos para a mudança." Ela falava como se explicasse algo óbvio a uma criança. "Há muito a fazer, e pouco tempo. Aliás, é sobre isso que vim conversar também." "Que mudança?" Miguel perguntou, agarrando-se mais forte à minha saia. Constance lançou-me um olhar irritado, como se eu devesse ter explicado tudo a ele. "A mudança para Curitiba, querido. Onde você vai para uma escola nova, incrível. Onde teremos uma casa grande, com piscina. Onde você vai poder ter um cachorrinho, finalmente." A forma como ela disse, finalmente, como se estivéssemos privando Miguel de algo essencial, fez meu sangue ferver. Mas antes que pudesse responder, Miguel balançou a cabeça veementemente. "Não quero ir para Curitiba", ele declarou. "Quero ficar com vovó Lourdes e vovô Antônio." O sorriso de Constance vacilou por um segundo, mas ela se recuperou rápido. "É Curitiba, querido. E claro que você vai gostar. Tem parques enormes, zoológico. E sua nova escola tem até um aquário no saguão." "Não quero!" Miguel repetiu, mais alto desta vez, os olhos enchendo-se de lágrimas. Constance suspirou dramaticamente e virou-se para mim. "Viu o que você fez?" Colocou ideias na cabeça dele. "Ronaldo me avisou que vocês fariam isso, que tentariam virá-lo contra a mudança." "Nós não dissemos uma palavra contra a mudança", respondi, mantendo a voz calma apesar da fúria crescente. "Miguel nem sabia dela até agora, quando você contou." "Por favor", ela disse com desdém. "Crianças sentem. Ele percebe a sua desaprovação, mesmo que você não diga nada. E isso é manipulação emocional, sabia? Usar os sentimentos de uma criança assim." Antônio deu um passo à frente, e pude sentir sua tensão. "Senhora, acho melhor você sair da nossa casa agora. Miguel ficará conosco até que Ronaldo ou Débora venham buscá-lo." Constance não se moveu. Em vez disso, colocou a bolsa sobre nossa mesa e cruzou os braços. "Na verdade, tenho algo importante para discutir com vocês, sobre o futuro de Miguel. Ronaldo me pediu para explicar a situação, já que vocês não parecem entender a gravidade do que está em jogo." "Que situação?" perguntei cada vez mais alarmada. "Miguel", ela disse subitamente doce, "por que você não vai ver televisão um pouquinho enquanto os adultos conversam? Tenho certeza que tem desenhos passando agora." "Não", ele respondeu, surpreendendo a todos com sua firmeza. "Quero ficar com vovó Lourdes." "Miguel", a voz dela endureceu ligeiramente. "É uma conversa de adultos. Por favor, obedeça." Antônio se abaixou na altura do neto. "Está tudo bem, campeão. Pode ir assistir seus desenhos no quarto. Eu prometo que vamos te chamar logo, logo." Relutante, Miguel foi para o quarto, olhando para trás várias vezes, como se temesse que eu desaparecesse se ele piscasse. Assim que ficamos sozinhos, Constance retirou uma pasta da bolsa. "Ronaldo e Débora estão muito preocupados com o bem-estar de Miguel, especialmente considerando as circunstâncias." "Que circunstâncias?"
Perguntei, um nó se formando em meu estômago. Bom, vocês não são mais jovens, não é mesmo? Ela falou como se estivesse constatando o óbvio. Seu Antônio já teve um princípio de infarto há 2 anos. E a senhora, bem, vamos ser sinceros, não está na melhor forma física. Senti o sangue drenar do meu rosto. Como ela sabia do infarto de Antônio? Uma informação que mantivemos em família, que nem mesmo contamos a amigos próximos para não preocupá-los. O que exatamente Ronaldo te contou? Antônio perguntou, a voz perigosamente baixa. Tudo o que ele precisava. Ela deu de ombros. Estamos falando do futuro do meu neto. Ele me mantém informada sobre todas as questões relevantes. Ela abriu a pasta e tirou um documento. Isso é uma proposta. Basicamente, estamos oferecendo um acordo. Vocês não contestam a mudança para Curitiba. E, em troca, garantimos visitas regulares de Miguel. 3 vezes por ano. Natal, Páscoa e 1 semana no meio do ano. Contestar? Repeti confusa. Como assim contestar? Constance sorriu, mas era um sorriso frio, calculista. Ronaldo me contou sobre sua reação. Como ficou transtornada, como ameaçou criar problemas. Olha, eu entendo. De verdade. É difícil ver os netos partirem. Mas Miguel precisa de estabilidade, de uma educação de primeira linha, de oportunidades que, francamente, vocês não podem proporcionar. Nunca ameaçamos nada, Antônio disse, a indignação clara em sua voz. E não precisamos de um acordo para ver nosso próprio neto. Constance fechou a pasta com um suspiro exagerado. Vocês estão tornando isso mais difícil do que precisa ser. Ronaldo está disposto a ser generoso, mas sua paciência tem limites. Se insistirem nessa resistência, ele pode tomar medidas mais definitivas. Está nos ameaçando? Perguntei incrédula. Estou sendo realista. Seu tom era quase didático agora. Meu filho é um advogado bem-sucedido. Tem recursos, conexões. Se ele decidir limitar o contato de Miguel com vocês completamente, o que vocês poderiam fazer? Processar? Com que dinheiro? Com que apoio? O choque me deixou sem palavras. Era isso, então. Não bastava levar meu neto para longe. Queriam garantir que não causássemos problemas, que aceitássemos migalhas de tempo com ele, que nos comportássemos como estranhos agradecidos pelas sobras de afeto. E o pior, usavam nosso amor por Miguel como arma contra nós. Aceite nossos termos, ou nunca mais o verá. Foi quando a porta da frente se abriu, e Débora entrou, ainda vestida com o uniforme do hospital. Ela parou ao ver Constance na nossa sala, e seu rosto registrou surpresa, depois embaraço. Mãe, o que está acontecendo aqui? Onde está o Miguel? Antes que eu pudesse responder, Constance interveio. Ah, Débora, que bom que chegou. Estávamos justamente explicando aos seus pais sobre o acordo para as visitas depois que vocês se mudarem. Débora olhou de Constance para mim e depois para o pai. Havia algo em seus olhos. Vergonha? Medo? Que não consegui decifrar. Que acordo, Débora? Perguntei, minha voz falhando. É isso mesmo? Você concorda com... isso? Apontei para a pasta que Constance segurava. Minha filha hesitou, e naquela hesitação, vi toda a verdade. Ela sabia. Concordava. Talvez não com os métodos, não com a crueldade explícita, mas com o resultado final. Nós, relegados a visitas ocasionais, a uma presença periférica na vida de Miguel. Mãe, ela começou, mas sua voz falhou. É complicado. Ronaldo acha... Repeti, a dor transbordando em cada palavra. E o que você acha, Débora? O que acha de tratar seus pais como inconvenientes? De usar um contrato para regular o amor? De permitir que esta mulher, que nunca nem conheceu seu filho até hoje, venha à nossa casa nos ameaçar? Ninguém está ameaçando ninguém. Constance interrompeu, irritada. Estamos sendo práticos. Práticos? Antônio quase gritou. Práticos é arrancar um neto dos avós que o criaram? Práticos é fazer uma criança de 7 anos mudar de cidade, de escola, de vida, porque o pai quer um cargo melhor? Por favor, vamos nos acalmar, Débora pediu, parecendo menor e mais jovem de repente, como a menina que vinha chorando para meu colo quando se machucava. Acalmar? Eu estava tremendo agora, as lágrimas escorrendo livremente. Como posso me acalmar quando descubro que minha própria filha permitiu que isso acontecesse? Quando percebo que você escolheu o lado deles contra nós. Nós que demos tudo por você, que sacrificamos tudo. Mãe, não é uma questão de lados. É exatamente isso, gritei, perdendo completamente o controle.
Você escolheu um lado, e não foi o nosso. Foi então que Miguel apareceu na porta do quarto, os olhos arregalados de medo pelo tom das nossas vozes. Ele correu até mim e se agarrou às minhas pernas, chorando. Não quero ir embora, vovó. Quero ficar com você. Débora avançou, tentando pegar o filho, mas ele se agarrou com mais força a mim. Miguel, venha com a mamãe. Precisamos ir para casa. Não! Ele gritou, o rosto vermelho de tanto chorar. Casa é aqui, com vovó Lourdes e vovô Antônio. Foi como se alguém tivesse desferido um golpe físico em minha filha. Ela recuou um passo, ferida, confusa. Por um momento vi a garota que eu havia criado, não a mulher que tinha se tornado. E meu coração se partiu ainda mais. Agora veja o que você fez, Constance disse, olhando-me com desprezo. Transformou o menino contra a própria mãe. Foi a gota d'água. Saia da minha casa agora, ordenei, minha voz baixa e perigosa. Saia antes que eu esqueça o respeito que minha mãe me ensinou a ter pelos mais velhos. Mãe! Débora exclamou chocada. Você também, Débora, continuei, cada palavra pesada como pedra. Leve seu filho e saia. Quando estiver pronta para falar conosco como a filha que criamos, e não como uma estranha trazendo contratos, então voltamos a conversar. Vocês não podem impedir a mudança, Constance disse, recolhendo suas coisas com movimentos bruscos. Isso é só um atraso do inevitável. Talvez, respondeu Antônio, abrindo a porta para que saíssem. Mas na nossa casa, ainda mandamos nós. E dizemos que é hora de vocês irem. Débora olhou para mim uma última vez, uma súplica silenciosa em seus olhos. Mas estava feito. O abismo entre nós tinha se tornado grande demais para ser atravessado com um olhar, com um pedido mudo de compreensão. Ela pegou Miguel no colo, que se debateu e estendeu os braços para mim, chorando. Vovó, vovó. A cena era tão dolorosa que senti como se meu corpo estivesse sendo rasgado ao meio. Quando a porta se fechou atrás deles, o silêncio que caiu sobre a casa era ensurdecedor. Antônio me abraçou enquanto eu desmoronava, soluçando contra seu peito. Não apenas pela perda iminente do meu neto, não apenas pela traição da minha filha, mas por tudo, pelo diagnóstico de câncer que eu esconderia dela agora, pela vida que havia dedicado a uma família que estava se despedaçando, pela certeza terrível de que nada seria como antes. 3 dias se passaram sem notícias de Débora. 3 dias em que me movi pela casa como um fantasma, incapaz de dormir, mal conseguindo comer. O telefone permaneceu mudo. Nenhuma mensagem, nenhuma visita. Era como se tivessem desaparecido completamente de nossas vidas após aquela noite terrível. Foi na manhã do 4º dia, enquanto eu encarava uma xícara de café frio, que algo mudou dentro de mim. Não foi uma revelação dramática ou um momento de clareza repentina. Foi mais como um despertar lento, uma consciência que se formou camada por camada, até que não pude mais ignorá-la. Não posso continuar assim, disse para Antônio, que me observava com preocupação do outro lado da mesa. Não posso ficar esperando que ela volte, que se arrependa, que escolha nós. Ele assentiu lentamente, seus olhos cansados revelando que havia chegado à mesma conclusão. O que você quer fazer, Lourdes? Respirei fundo, sentindo uma nova resolução formar-se dentro de mim. Primeiro vou cuidar de mim. Vou focar no meu tratamento. Vou lutar contra esta doença. Não por ela, não pelo Miguel, mas por mim, porque mereço viver. As palavras saíram com uma certeza que me surpreendeu. Durante toda a minha vida, coloquei os outros em primeiro lugar. Meus pais quando era jovem, depois Antônio, depois Débora, depois Miguel. Sempre existindo em função de alguém, sempre medindo meu valor pelo que podia fazer pelos outros. Mas agora, confrontada com minha própria mortalidade, percebi que também tinha o direito de existir por mim mesma. E segundo, continuei, vou parar de ser vítima. Se eles querem tirar nosso neto de nós, não vão fazer isso sem uma luta. Antônio pegou minha mão sobre a mesa, apertando-a com força. Estou com você. Sempre estive. Mas como vamos lutar? Você ouviu a Constance. Ronaldo tem dinheiro, conexões. Um sorriso amargo curvou meus lábios. E nós temos algo que dinheiro nenhum pode comprar. A verdade. E décadas de histórias que eles prefeririam esquecer. Naquela mesma manhã, liguei para o hospital e marquei uma consulta para iniciar meu tratamento pelo SUS. Não seria fácil, havia filas, burocracia, mas eu enfrentaria. Depois fui até o pequeno escritório que mantínhamos no fundo da casa, onde guardávamos documentos importantes. Era hora de organizar,
de planejar, de agir. O que está procurando? Antônio perguntou, parado na porta enquanto eu vasculhava pastas antigas. Nossa história. Respondi sem levantar os olhos. Tudo que construímos, tudo que sacrificamos, tudo que demos. Está tudo aqui, documentado. Encontrei contratos de empréstimos que fizemos para pagar a faculdade de Débora. Recibos de mensalidades, material escolar, uniforme. A escritura da casa com o nome dela. Extratos bancários mostrando transferências regulares para sua conta nos primeiros anos após o nascimento de Miguel, quando ela e Ronaldo ainda não tinham se estabelecido, como ele dizia, apesar de já ganhar mais num mês do que ganhávamos num ano. Havia também fotos, centenas delas, organizadas cronologicamente em álbuns. Débora bebê nos meus braços, seus primeiros passos, primeiro dia de aula. Apresentações escolares onde eu estava sempre na primeira fila, muitas vezes tendo saído direto do trabalho, ainda de uniforme, sem tempo de trocar de roupa. Aniversários modestos, mas cheios de amor, com bolos que eu mesma fazia na véspera, depois de um dia exaustivo de aulas. E depois, Miguel. Seu nascimento, quando passei 16 horas no hospital com Débora, porque Ronaldo estava fechando um caso importante. E só apareceu quando tudo tinha acabado. As noites em que Débora deixava o bebê conosco porque tinha provas, estágios, trabalhos. Os finais de semana em que Ronaldo inventava compromissos e ela vinha pra cá, exausta, pedindo ajuda. Lembra quando Miguel teve aquela pneumonia com 2 anos? Perguntei a Antônio, mostrando uma foto do neto no hospital. Ficamos 5 dias revezando no hospital para que Débora pudesse ir às aulas e Ronaldo não perdesse reuniões cruciais. Antônio assentiu, seus olhos úmidos com a lembrança. E quando ele teve aquela crise alérgica no aniversário de 3 anos? Fui eu que corri com ele para o pronto-socorro porque Ronaldo estava brindando com os sócios e não quis interromper a festa. À medida que organizávamos os documentos e fotos, uma narrativa clara emergia. Não éramos apenas avós presentes. Em muitos momentos, éramos mais presentes que os próprios pais. Não por falha de Débora, que sempre tentou equilibrar maternidade, estudos e trabalho, mas porque Ronaldo sistematicamente priorizava sua carreira e ambições acima do filho. Ele nunca quis ser pai, murmurei, a realização me atingindo como um raio. Aceitou porque era o certo a fazer, porque ficaria mal para sua imagem abandonar uma namorada grávida. Mas no fundo, Miguel sempre foi um inconveniente para ele. Antônio, que sempre fora mais perceptivo que eu sobre as pessoas, suspirou. E agora que Miguel está crescendo, que está desenvolvendo opiniões próprias, tornando-se uma pessoa e não apenas um acessório, Ronaldo quer controle total. Quer moldá-lo à sua imagem, sem nossa influência prejudicial. Mais um dia se passou com nosso trabalho silencioso de documentação. Encontramos e-mails, mensagens de texto, cartões escritos à mão, tudo revelando o papel central que desempenhávamos na vida de Miguel. E, paralelamente, revelando o padrão de manipulação e controle que Ronaldo exercia sobre Débora e o filho. No terceiro dia, recebi um telefonema que mudaria tudo. Era Marisa, mãe de Pedro, melhor amigo de Miguel da escola. Sua voz estava carregada de preocupação. Dona Lourdes, desculpe incomodar, mas precisava saber se está tudo bem com vocês. Miguel faltou à escola 3 dias seguidos, e quando perguntei para a coordenadora, ela disse que ele foi transferido. Sem aviso, sem despedida. Pedro está arrasado, eram inseparáveis. Senti um frio na espinha. Transferido? Para onde? Não sei. A escola não informou. Achei estranho, no meio do ano letivo assim. E Pedro disse que Miguel estava muito triste na última vez que se viram, falando que não queria mudar de cidade. Agradeci a ligação e desliguei, meu coração acelerado. Virei-me para Antônio, que já tinha entendido pela minha expressão. Eles já tiraram Miguel da escola. Estão acelerando a mudança. Antônio bateu com o punho na mesa, uma expressão de fúria que raramente demonstrava. Sem nem deixar o menino se despedir dos amigos? Que tipo de pai faz isso com uma criança? O tipo que está fugindo, respondi, uma clareza súbita tomando conta de mim. Ronaldo não está apenas mudando de cidade por uma oportunidade de carreira. Ele está levando Miguel para longe de nós porque sabe que somos a única ameaça real ao controle que exerce sobre Débora e sobre o menino. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei na varanda, olhando as estrelas, pensando no meu neto sozinho em um quarto estranho, confuso, assustado, arrancado de tudo que conhecia e amava. Pensei em minha filha,
que algum dia havia sido uma jovem forte e determinada, e que agora parecia apenas uma sombra ao lado do marido. E pensei em mim mesma, a professora que dedicou a vida a ensinar crianças a pensar por si mesmas, mas que havia falhado em proteger as duas pessoas que mais amava. Não vou desistir, prometi ao céu noturno. Não desta vez. Na manhã seguinte, tomei 3 decisões que mudariam o curso da nossa história. Primeira, liguei para um antigo aluno, agora advogado, que sempre demonstrou gratidão pelo incentivo que dei quando todos o consideravam um caso perdido. Precisávamos de orientação legal, de entender nossos direitos como avós, de saber até onde poderíamos ir para manter Miguel em nossas vidas. Segunda, fui até a escola de Miguel e conversei com sua professora, que confirmou o que eu já suspeitava. O menino vinha demonstrando sinais de ansiedade há meses, desde que as visitas da vovó começaram a ser limitadas. Ela me entregou desenhos que ele havia feito, todos retratando nossa família, todos com frases simples mas poderosas. Quero morar com vovó, ou vovô e vovó me amam mais. Terceira, sentei-me à mesa da cozinha e escrevi uma carta para minha filha. Não uma carta de recriminação ou acusação, mas de verdade. Contei sobre meu diagnóstico de câncer, sobre meus medos, sobre meu amor incondicional por ela. Expliquei que lutaria por Miguel não por egoísmo, mas porque acreditava genuinamente que separá-lo de nós seria prejudicial para ele. E terminei com uma promessa. Nunca deixarei de ser sua mãe, Débora. Nunca deixarei de te amar. Mesmo que você escolha um caminho que não entendo, mesmo que se afaste de nós, meu coração estará sempre aberto para você voltar. Mas não posso mais ser passiva enquanto vejo você e Miguel sofrendo. Algumas lutas, filha, precisamos travar mesmo quando temos medo de perder. Quando Antônio voltou do supermercado, encontrou-me na sala, arrumando uma mala pequena. O que está fazendo, Lourdes? Olhei para ele, minha determinação inabalável. Vamos para o apartamento da Marina, em Curitiba. Lembra que ela sempre nos convidou para visitá-la? Bom, agora vamos aceitar o convite. Marina era minha prima, que havia se mudado para Curitiba há mais de 20 anos. Mantínhamos contato esporádico, mas sempre próximo, daquelas amizades que o tempo não diminui. Curitiba? Mas... Ele parou, entendendo imediatamente. Você quer estar lá quando eles chegarem. Assenti. Não vou esperar que eles estabeleçam todas as regras, que montem a vida deles sem nós, que criem um sistema onde somos apenas visitantes ocasionais. Vamos estar lá desde o início, vamos fazer parte da transição. Por Miguel. E por Débora também, mesmo que ela não saiba que precisa de nós. Antônio ficou em silêncio por um momento. Depois sorriu. Aquele sorriso que me fez me apaixonar por ele há mais de 4 décadas. Vou fazer minhas malas também. A viagem para Curitiba foi silenciosa. Cada um de nós perdido em seus próprios pensamentos enquanto o ônibus cortava a estrada. Eu olhava pela janela, observando a paisagem mudar gradualmente. Os arranha-céus de São Paulo dando lugar a estradas rurais. Depois as araucárias imponentes que anunciavam nossa chegada ao Paraná. Era uma jornada de 10 horas que parecia simbolizar a distância que havia se formado entre minha filha e eu. Longa, cansativa, cheia de obstáculos. Marina nos recebeu com o abraço caloroso que caracterizava os nordestinos, mesmo depois de décadas vivendo no sul. Seu apartamento no bairro do Água Verde era pequeno, mas acolhedor, com aquele cheiro de café recém-passado que sempre me lembrava da casa da minha mãe. Podem ficar quanto tempo precisarem, ela disse, mostrando o quarto de hóspedes onde ficaríamos. Sei o que é lutar por um neto. Passei por algo parecido quando Juliana se divorciou. Essa era uma das razões pelas quais havia escolhido Marina. Ela entendia. Havia enfrentado uma batalha similar quando sua filha se separou e o ex-genro tentou limitar o acesso dela aos netos. Conhecia os caminhos, as estratégias, os obstáculos. Após nos instalarmos, sentamos à mesa da cozinha com um mapa da cidade. Marina apontou para um bairro elegante chamado Ecoville. Pelo que você me contou, é quase certo que eles vão morar por aqui. É onde ficam os condomínios de alto padrão, próximos ao escritório onde seu genro vai trabalhar. E também onde fica aquela escola internacional que você mencionou. Anotei o nome do bairro, sentindo uma mistura de determinação e apreensão. Estávamos a um passo do desconhecido, entrando em território inimigo sem saber exatamente o que encontraríamos. E sobre os direitos de avós? Perguntou Antônio, sempre prático. O que descobriu com seu advogado? Marina suspirou, servindo mais café. Não é simples como gostaríamos. Legalmente, os pais têm prioridade nas decisões sobre os filhos,
mas há jurisprudência favorável em casos onde os avós participaram ativamente da criação, especialmente se puderem provar que a ruptura do vínculo seria prejudicial à criança. Temos todas as provas, afirmei, pensando na pasta de documentos cuidadosamente organizada que tínhamos trazido conosco. Fotos, recibos, testemunhas, até a professora dele nos apoiaria. Isso ajuda, Marina concordou. Mas vai ser uma batalha difícil. E cara, não quero chegar a esse ponto, admiti. Não quero arrastar meu neto e minha filha para um tribunal. Só quero que eles entendam que estamos aqui, que não vamos desaparecer, que nosso amor não é algo que se possa desligar com um interruptor. No dia seguinte, iniciamos nossa investigação. Com a ajuda de Marina, que conhecia a cidade como a palma da mão, visitamos os bairros nobres, identificamos as escolas internacionais, mapeamos os possíveis lugares onde Débora, Ronaldo e Miguel poderiam estar se estabelecendo. Foi no terceiro dia que tivemos nossa primeira pista concreta. Visitando a maior escola internacional da cidade, aquela que Constância havia mencionado ter um aquário no saguão, encontramos o nome de Miguel na lista de novos alunos afixada no mural de boas-vindas do próximo semestre. Turma 2B, professora Gabriela. Li em voz alta, sentindo uma onda de emoção ao ver o nome completo do meu neto ali, preto no branco. Miguel Santos Menezes. Isso significa que eles já formalizaram a matrícula, observou Antônio. Devem estar na cidade, ou chegando em breve. Aproveitando o momento, entrei na secretaria com a desculpa de ser a avó interessada em conhecer a escola do neto que estava se mudando para a cidade. A secretária, uma senhora simpática chamada Vera, ficou feliz em me dar informações gerais sobre o colégio, seus métodos, sua filosofia. E quando começam as aulas? Perguntei casualmente, enquanto folheava o folheto que ela me entregara. O ano letivo regular começa em fevereiro, mas para alunos transferidos no meio do ano, como seu netinho, temos um período de adaptação que começa na próxima segunda-feira. Meu coração acelerou. Segunda-feira. Apenas 5 dias a partir dali. Agradeci à secretária e saí, compartilhando a informação com o Antônio que me esperava no carro. Precisamos descobrir onde eles vão morar, ele disse ligando o motor. Se Miguel começa na escola segunda, eles devem estar se mudando neste final de semana, ou já estão instalados em algum hotel enquanto finalizam os detalhes. Passamos o restante da semana vasculhando imobiliárias, perguntando sobre casas ou apartamentos recém-alugados por um casal com um menino pequeno. Foi Marina quem, usando seus contatos locais, conseguiu a informação que precisávamos. Condomínio Araucária Hills, no Ecoville, ela disse, mostrando-me um anúncio no jornal local. Um apartamento de luxo foi alugado na semana passada para um advogado de São Paulo que está se tornando sócio do escritório Mendes em Associados. A descrição bate com seu genro. Fiz anotações detalhadas sobre o endereço, horários de funcionamento da portaria, rotas de acesso. Não para invadir ou perseguir, nunca faria isso, mas para estar preparada, para saber onde meu neto estaria vivendo, para poder estar por perto quando o momento certo chegasse. Na sexta-feira, enquanto Antônio e Marina saíram para comprar mantimentos, fiquei sozinha no apartamento organizando nossas anotações. Foi quando encontrei no fundo da minha bolsa um envelope que não tinha aberto, o resultado dos exames adicionais que havia feito antes de deixar São Paulo. Com dedos trêmulos, abri o envelope e li o conteúdo. Meu corpo relaxou imediatamente, uma onda de alívio me invadindo. O câncer estava realmente em estágio inicial, localizado, com excelente prognóstico. Precisaria de cirurgia, sim, mas as chances de recuperação total eram superiores a 95%. Guardei o resultado de volta na bolsa, decidindo que cuidaria disso assim que a situação com Miguel e Débora estivesse encaminhada. Uma batalha de cada vez. Foi nesse momento que meu celular tocou. Um número desconhecido. Atendi com cautela. Alô? Dona Lourdes? Uma voz masculina, vagamente familiar, falou do outro lado. Aqui é Geraldo, o porteiro do seu prédio em São Paulo. Sim, Geraldo, como vai? Algum problema com nosso apartamento? Ficamos preocupados imediatamente, pensando em vazamentos ou algo que pudesse ter acontecido na nossa ausência. Não, o apartamento está bem. É que... Ele hesitou. Bem, chegou uma encomenda para a senhora. Parece importante, então achei melhor ligar. Que tipo de encomenda? Uma pasta. Foi entregue em mãos por um motoboy. Tem o timbre de um hospital. Meu coração falhou uma batida. Devia ser algum resultado de exame que havia ficado para trás. Ou talvez instruções para o tratamento que eu deveria iniciar. Geraldo,
Você poderia abrir para mim e ler o que está escrito? Estou viajando e não posso voltar agora. Ouvi o som do envelope sendo aberto, páginas sendo viradas. Depois, um longo silêncio. Geraldo? Está tudo bem? Dona Lourdes. Não sei se deveria estar lendo isso. Sua voz soava desconfortável. São documentos médicos, mas não são da senhora. É como assim? De quem são? Outro silêncio, mais longo desta vez. Da sua filha, Débora. São resultados de exames, laudos médicos, relatórios de atendimento. Todos do Hospital São Luís, onde ela trabalha. Fiquei confusa. Por que exames de Débora seriam enviados para minha casa? E por que agora, quando ela estava prestes a se mudar para outra cidade? O que dizem os laudos, Geraldo? Pode me dar uma ideia geral? Ele hesitou novamente, evidentemente desconfortável por estar invadindo a privacidade de outra pessoa. Mas algo em minha voz, a preocupação de mãe, talvez, o convenceu. Parecem ser relatórios de agressões. Há registros de fraturas, hematomas, um pulso quebrado no ano passado. E tem um relatório psicológico também, algo sobre padrão consistente com violência doméstica. O mundo parou, literalmente parou. O ar ficou denso, difícil de respirar, enquanto eu tentava processar o que acabara de ouvir. Dona Lourdes, a senhora está bem? Quer que eu chame alguém? Não, consegui dizer finalmente. Estou bem. Geraldo, preciso que você faça algo muito importante para mim. Guarde esses documentos em um lugar seguro. Não comente com ninguém sobre eles. E envie fotos de cada página para meu celular agora mesmo. Pode fazer isso? Claro, Dona Lourdes. Vou mandar agora. Durante a próxima hora, recebi dezenas de imagens no meu celular. Cada uma delas era como um punhal no meu coração. Relatórios médicos detalhando lesões que Débora havia sofrido nos últimos 3 anos. Um pulso fraturado que ela nos disse ter quebrado numa queda no hospital. Costelas trincadas que atribuiu a um acidente de carro menor. Hematomas, contusões, sinais de estrangulamento. E o pior, os relatórios psicológicos escritos pela doutora Camila Ferreira, psicóloga do hospital, documentando o medo de Débora, sua relutância em denunciar, seu pavor de perder a guarda do filho, sua vergonha por ser uma profissional de saúde incapaz de escapar de um relacionamento abusivo. As lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu lia página após página, cada uma revelando um pouco mais do inferno que minha filha vivia em segredo. Como não percebi? Como não vi os sinais? As mudanças de comportamento, o afastamento, o modo como ela verificava o celular constantemente, como se tivesse medo de perder uma mensagem dele. Quando Antônio voltou, encontrou-me sentada no sofá, rodeada por folhas impressas. Eu havia impresso cada uma das imagens na pequena impressora de Marina. "O que é isso, Lourdes?" Ele perguntou alarmado com minha expressão. Silenciosamente, entreguei-lhe as páginas. Observei seu rosto passar da confusão ao horror, à medida que compreendia o que estava lendo. Quando terminou, ele estava pálido, suas mãos tremiam. "Aquele monstro", murmurou, a voz embargada pela raiva. Todo este tempo, enquanto estávamos em nossa casa, sentados à nossa mesa, ela escondeu de nós, disse baixinho, ainda tentando aceitar a verdade. Todos esses anos, sofrendo sozinha. Mas por quê? Antônio parecia genuinamente perplexo. Por que não nos contou? Poderíamos ter ajudado, protegido ela e Miguel. Vergonha, respondi, lembrando-me das palavras no relatório psicológico. Medo. E ele provavelmente a convenceu de que ninguém acreditaria nela, que ela perderia Miguel, que arruinaria sua carreira. Ficamos em silêncio por um longo tempo, cada um perdido em seus próprios pensamentos, tentando reconciliar esta nova e terrível realidade com tudo o que sabíamos, ou pensávamos saber, sobre nossas vidas. "Isso muda tudo", Antônio disse finalmente. "Não podemos simplesmente aparecer no apartamento deles agora. Seria perigoso para Débora e para nós." "Não", concordei. "Precisamos ser mais estratégicos. E precisamos de ajuda profissional." Foi Marina quem nos apresentou a doutora Luciana Torres, advogada especializada em direito familiar e casos de violência doméstica. Em seu escritório discreto e acolhedor, apresentamos os documentos que havíamos recebido, explicamos nossa situação, detalhamos o histórico de Ronaldo e seu plano de levar nossa filha e neto para longe de sua rede de apoio. "Isso é uma tática comum de abusadores", explicou doutora Luciana após analisar os documentos. "Isolar a vítima, cortá-la de amigos e familiares, estabelecer-se em território onde ele tem controle total, onde ela não conhece ninguém, não tem para onde fugir.
O que podemos fazer? Perguntei desesperada. Não podemos deixá-la sozinha com ele numa cidade estranha. A advogada refletiu por um momento. Legalmente, nossas mãos estão atadas até que sua filha decida denunciá-lo. Não podemos forçá-la a deixá-lo, nem podemos intervir diretamente sem colocá-la em mais perigo. E se falarmos com ela? Sugeriu Antônio. Mostrarmos que sabemos, que estamos aqui para ajudar? Cuidado, alertou doutora Luciana. Vítimas de abuso frequentemente negam a situação quando confrontadas, especialmente se não estiverem prontas para sair. E se ele descobrir que vocês sabem, pode acelerar a violência ou tornar-se ainda mais controlador. Saímos do escritório com um plano cuidadosamente elaborado. Não confrontaríamos Ronaldo diretamente, nem pressionaríamos Débora. Em vez disso, estabeleceríamos uma presença constante, mas não ameaçadora. Estaríamos por perto, disponíveis, prontos para agir quando ela estivesse pronta para aceitar ajuda. Alugamos um pequeno apartamento perto da escola de Miguel, usando as economias que tínhamos guardado para emergências. Não era luxuoso como o condomínio onde eles viveriam, mas nos permitiria estar próximos, ser uma presença constante, um lembrete silencioso de que o amor e a segurança estavam ao alcance. No domingo à tarde, estacionamos discretamente do outro lado da rua do condomínio Araucária Hills e esperamos. Por volta das 4 da tarde, um carro grande com placa de São Paulo entrou pelo portão. Mesmo à distância, reconheci o perfil de Ronaldo ao volante. No banco de trás, a pequena silhueta de Miguel olhava pela janela, seu rosto pressionado contra o vidro, olhando para a cidade que seria seu novo lar. Débora estava no banco do passageiro, quase irreconhecível para mim à distância. Havia algo em sua postura, na maneira como segurava os ombros, que falava de derrota, de resignação. Minha filha, que sempre enfrentou a vida de cabeça erguida, agora parecia uma prisioneira sendo conduzida para uma nova cela. Agora sabemos que eles chegaram, disse Antônio, apertando minha mão. É hora de colocar nosso plano em ação. Olhei para os documentos no meu colo, as provas do sofrimento da minha filha, o testemunho silencioso de anos de abuso que ela havia escondido de nós, documentos que ela própria havia mandado para nossa casa, sabendo que estaríamos viajando. Talvez como uma forma de proteção, talvez como um pedido velado de ajuda. Sim, respondi, uma nova determinação me preenchendo. Chega de sermos passivos. Chega de permitir que ele dite as regras. É hora de trazer minha filha e meu neto de volta para casa. Na manhã seguinte, segunda-feira, estacionamos nosso carro alugado a uma distância discreta da escola internacional. Antônio ajustou o retrovisor para ter uma visão clara da entrada, enquanto eu segurava um pequeno buquê de girassóis, as flores favoritas de Miguel. Lembre-se do que a advogada disse, Antônio murmurou, olhando constantemente para o relógio. Sem confrontos, sem acusações. Estamos aqui apenas para estabelecer contato, para que Miguel e Débora saibam que não estão sozinhos. Assenti, meu coração acelerando ao ver um carro preto e luxuoso aproximando-se do portão da escola. Era o carro que tínhamos visto entrar no condomínio no dia anterior. Ronaldo estava ao volante, Débora no banco do passageiro, Miguel atrás. É hora, sussurrei, abrindo a porta do carro. Posicionamo-nos discretamente perto da entrada, onde seríamos visíveis, mas não confrontativos. Observei Ronaldo estacionar e sair do carro com a postura confiante de sempre. Terno impecável, cabelos perfeitamente arrumados, aquela expressão de superioridade que sempre me incomodou. Ele abriu a porta para Débora, que saiu parecendo pálida e tensa. Seu cabelo estava preso em um coque severo que não combinava com ela, e usava roupas que pareciam escolhidas por outra pessoa. Formais demais, rígidas demais para a Débora que eu conhecia. Quando ela se virou para ajudar Miguel a sair do carro, percebi que usava maquiagem pesada, especialmente ao redor dos olhos. Cobrindo olheiras? Ou hematomas? Miguel saiu do carro relutantemente, seu uniforme novo e engomado parecendo grande demais para seu corpinho. Ele segurava a mão da mãe com força, o medo evidente em seu rosto enquanto olhava para o imponente prédio da escola. Foi nesse momento que ele nos viu. Seus olhos se arregalaram, iluminando-se com uma alegria tão pura que senti lágrimas brotarem nos meus olhos. Ele abriu a boca para gritar, mas Débora, que seguia seu olhar e também nos vira, apertou sua mão em um aviso silencioso. Ronaldo, ainda alheio à nossa presença, estava ocupado conversando com a diretora que viera recebê-los. Aproveitando sua distração, Débora se abaixou como se ajustasse a gravata do uniforme de Miguel e sussurrou algo em seu ouvido. O menino assentiu, mantendo-se quieto,
mas seus olhos não deixavam os nossos. Quando o grupo começou a caminhar para dentro da escola, Débora olhou para trás uma última vez. Nossos olhares se encontraram, e vi tantas emoções passarem por seu rosto: surpresa, medo, alívio, confusão. Levantei o buquê de girassóis ligeiramente, um gesto silencioso de "estamos aqui", e vi seus olhos se encherem de lágrimas antes que ela se virasse e seguisse Ronaldo e a diretora. "Ela nos viu", murmurei para Antônio, e ficou assustada, não feliz. "Não é com a gente que ela está assustada", respondeu ele, observando atentamente a linguagem corporal do grupo. "É com a reação dele quando descobrir que estamos aqui." Voltamos para o carro e esperamos. A advogada havia sido clara. Não poderíamos forçar um encontro, não ainda. Precisávamos estabelecer nossa presença gradualmente, de forma não ameaçadora, para que Débora soubesse que tinha opções, que tinha apoio. 3 horas depois, Ronaldo saiu sozinho. Presumivelmente, Débora havia ficado para ajudar Miguel a se ambientar em seu primeiro dia. Ele entrou no carro e partiu, provavelmente rumo ao novo escritório. Foi então que executamos a segunda parte do plano. Com o buquê de girassóis nas mãos, entrei na escola e me dirigi à recepção. "Bom dia", disse a recepcionista. "Meu neto, Miguel Santos Menezes, começou hoje aqui. Gostaria de deixar estas flores para ele, para animar seu primeiro dia." A recepcionista sorriu, pegando o buquê. "Que avó atenciosa. Vou garantir que ele receba junto com este cartão." No pequeno cartão que acompanhava as flores, eu havia escrito apenas: "Vovó e vovô te amam muito. Estamos mais perto do que você imagina." Saí rapidamente, antes que pudesse ser questionada sobre minha presença ou identificação. Antônio me esperava no carro, motor ligado. "Missão cumprida", informei, entrando no veículo. "Agora, vamos para a segunda fase." Nossa próxima parada foi o hospital universitário, onde Débora trabalharia. Usando a experiência de décadas como professora, não foi difícil obter informações da secretária do departamento de enfermagem. "Sim, a enfermeira Débora começa na próxima semana", confirmou a jovem, consultando o sistema. "Está tudo acertado. Vai trabalhar no setor de pediatria, especialidade dela." Agradecemos e saímos, mais uma peça do quebra-cabeça encaixada. Agora sabíamos onde Miguel estudaria e onde Débora trabalharia. Só faltava confirmar o horário de trabalho de Ronaldo no escritório de advocacia, informação que obtivemos facilmente fingindo interesse em seus serviços. Com todos estes dados, retornamos ao pequeno apartamento que havíamos alugado e montamos o que Antônio, brincando, chamou de central de operações. Na parede, colocamos um grande calendário onde mapeamos os horários de todos: quando Miguel estaria na escola, quando Débora estaria no hospital, quando Ronaldo estaria no escritório ou viajando. "Estou me sentindo como num filme de espionagem", comentou Antônio, colocando alfinetes coloridos no mapa da cidade que indicavam a localização da escola, do hospital, do escritório e do condomínio onde eles moravam. "É mais ou menos isso", respondi, sem humor. "Só que o vilão é real, e as vítimas são nossa filha e nosso neto." Nos dias seguintes, implementamos nosso plano meticulosamente. Todas as manhãs estávamos perto da escola quando Miguel chegava. Não tentávamos nos aproximar, apenas garantíamos que ele nos visse, que soubesse que estávamos por perto. À tarde, quando ele saía, repetíamos o ritual, às vezes deixando pequenos presentes na recepção. Um livro que ele adorava, um desenho de dinossauro, sua paixão, um cartão com palavras de encorajamento. Paralelamente, eu fazia meu tratamento no hospital local, graças à intervenção da doutora Luciana, que conseguiu transferir meu caso do SUS de São Paulo para Curitiba. Os médicos confirmaram o bom prognóstico, e a cirurgia foi marcada para 2 semanas depois. No terceiro dia, obtivemos nossa primeira vitória. Miguel, ao sair da escola, escapou momentaneamente da supervisão da babá que agora o buscava. Débora já havia começado a trabalhar no hospital em treinamento, e correu até nós, jogando-se em nossos braços. "Vovó, vovô", ele sussurrou, abraçando-nos com força. "Eu sabia que vocês viriam." Antes que a babá, uma mulher de meia idade com expressão severa, pudesse alcançá-lo, ele enfiou um pedaço de papel amassado na minha mão. "Mamãe mandou." Escondido do papai. E então ele foi embora, arrastado pela babá que lançou um olhar desconfiado em nossa direção. Esperamos até estarmos seguros no carro para desdobrar o bilhete. A caligrafia de Débora, normalmente tão meticulosa, estava trêmula e apressada. "Mãe, pai, como souberam? Não é seguro vocês estarem aqui. Ele está desconfiado, nervoso. Por favor,
Tenham cuidado. Não sei como, mas vou tentar encontrá-los. No hospital, talvez. Meu turno é 7h19. Amo vocês. Destruam isso. Meu coração se apertou ao ler aquelas poucas linhas. O medo evidente em cada palavra. A preocupação conosco mesmo quando era ela quem estava em perigo. Ela quer nos ver, disse Antônio, relendo o bilhete. Isso é um enorme passo. Sim, mas no hospital, observei. Onde ele não estaria, onde seria seguro para ela. Rasgamos o bilhete em minúsculos pedaços e os espalhamos em diferentes lixeiras pelo caminho, seguindo o conselho de Débora. Não deixaríamos nenhuma evidência que pudesse colocá-la em risco. Na manhã seguinte, dirigi-me ao hospital universitário. Não como uma mãe procurando a filha, mas como uma paciente com uma consulta legítima de pré-operatório. Antônio ficou no carro, atento ao celular caso eu precisasse de ajuda. Enquanto esperava na sala de espera do departamento de oncologia, observei o vai e vem de médicos e enfermeiros. Débora estaria em outro setor, na pediatria, mas hospitais tinham áreas comuns, cafeterias, vestiários, corredores administrativos. Após minha consulta, em vez de sair imediatamente, dirigi-me à cafeteria e comprei um café. Sentei-me numa mesa de canto, de onde podia observar quem entrava e saía. Por quase 2 horas, nenhum sinal dela. Estava prestes a desistir quando a vi, minha filha, vestida no uniforme azul do hospital, cabelos presos sob a touca, caminhando rapidamente pelo corredor com uma prancheta nas mãos. Não me levantei imediatamente. Em vez disso, peguei meu celular e digitei uma mensagem para o número que tínhamos para ela, incerta se ainda o usava ou se Ronaldo o monitorava. Estou na cafeteria do hospital, mesa do canto, blusa verde. Te amo. Vi o momento exato em que ela recebeu a mensagem, parando abruptamente no corredor, olhando ao redor confusa, até que seus olhos encontraram os meus. Por um instante, pensei que ela fugiria, mas então, após verificar ao redor como se temesse ser observada, ela caminhou determinadamente em minha direção. Mãe, ela disse, sentando-se rapidamente à minha frente, mantendo a voz baixa. O que está fazendo aqui? É perigoso. Vim para minha consulta, respondi, mostrando-lhe a pulseira de paciente no meu pulso. Seus olhos se arregalaram. Consulta? Você está doente? Hesitei. Então decidi que era a hora da verdade. Câncer de mama, fase inicial. Vou fazer cirurgia na próxima semana. Mas o prognóstico é excelente, não se preocupe. Ela levou a mão à boca, chocada. Meu Deus, mãe, por que não me contou? Ia contar naquele domingo, lembra? O domingo do jantar, quando... Deixei a frase incompleta, sabendo que ela entenderia. Seus olhos se encheram de lágrimas. Tudo aconteceu tão rápido depois daquilo. A mudança... Ele acelerou tudo quando soube que vocês estavam desconfiados. Tomei sua mão sobre a mesa, notando como ela instintivamente olhou ao redor, como se temesse ser vista demonstrando afeto por mim. Débora, nós sabemos, sobre tudo. Ela puxou a mão alarmada. O que quer dizer? Os relatórios médicos, os laudos psicológicos, as fraturas, os hematomas. Sabemos o que ele tem feito com você. Sua expressão mudou de alarme para vergonha, depois para um medo visceral. Como? Quem? Você mesma, respondi suavemente. Enviou os documentos para nossa casa, lembra? Um motoboy os entregou ao porteiro. Ela franziu a testa, confusa, e então a compreensão a atingiu. Não fui eu. Foi a doutora Camila, minha psicóloga. Quando soube da mudança, ela ficou preocupada. Disse que eu estava sendo isolada, que precisava de uma rede de apoio. Pediu minha autorização para contatar vocês. E você deu? Ela baixou os olhos. Sim, mas pedi que esperasse até estarmos instalados. Não queria preocupar vocês, não com sua saúde, pai. Mas ela enviou mesmo assim. Débora assentiu lentamente. Ela deve ter percebido a urgência quando soube que a mudança foi antecipada. Ela me disse que abusadores frequentemente aceleram o isolamento quando sentem que estão perdendo o controle. Olhei para minha filha, essa mulher forte, inteligente, educada, e tentei entender como ela havia caído nessa armadilha, como havia permitido que o abuso continuasse por tanto tempo. Como se lesse meus pensamentos, ela sussurrou. Não aconteceu de uma vez, mãe. Foi aos poucos. Primeiro eram críticas, depois controle financeiro, então isolamento dos amigos. Quando percebi o que estava acontecendo, já me sentia presa. E tinha o Miguel. Ele machuca Miguel também? A pergunta saiu antes que pudesse contê-la, o medo tornando minha voz mais aguda. Não fisicamente.
ainda não. Mas o controle emocional, a frieza, as exigências impossíveis para um menino de 7 anos, isso é abuso também, não é? Assenti, segurando novamente sua mão, desta vez com mais firmeza. É por isso que estamos aqui, Débora, para ajudar vocês dois a saírem dessa situação. Ela retirou a mão novamente, olhando nervosamente para seu relógio. Tenho que voltar. Meu intervalo acabou, e ele sempre liga para verificar se estou onde deveria estar. Débora, ouça-me. Inclinei-me para a frente, mantendo a voz baixa, mas firme. Temos um plano. Temos uma advogada especializada em casos como o seu. Temos um apartamento seguro onde vocês podem ficar. Mas você precisa dar o primeiro passo. Ela mordeu o lábio, indecisa. Não é tão simples, mãe. Ele tem todo o poder. Financeiro, legal, e tem contatos. Se eu tentar sair, ele pode tirar Miguel de mim. Pode destruir minha carreira. Pode fazer coisa pior. Não se você estiver preparada. Não se tiver a documentação certa, a proteção legal. Estamos trabalhando nisso, Débora. Mas precisamos que você esteja pronta. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Depois assentiu quase imperceptivelmente. Tenho medo. Tanto medo. Mas não posso continuar assim. Não posso deixar Miguel crescer nesse ambiente. Então vamos fazer isso juntos. Como sempre fizemos tudo na vida. Como família. Ela olhou para o relógio novamente, visivelmente ansiosa. Preciso ir. Ele vai ligar em 5 minutos, tenho certeza. Encontre-nos aqui amanhã. Mesmo horário? Perguntei, não querendo deixá-la ir, temendo que esta abertura se fechasse novamente. Vou tentar, não posso prometer. Depende da escala, dos pacientes. Dos humores dele, completei mentalmente. Quando ela se levantou para sair, segurei seu pulso suavemente, sentindo-a tensionar-se instintivamente ao contato. Outra marca do abuso que sofria. Débora, preciso que saiba uma coisa. Eu nunca, jamais desisti de você. Nem por um segundo. E não vou desistir agora. Seus olhos se encheram de lágrimas novamente, e por um breve momento, vi minha filha de volta. Não a mulher controlada e temerosa em que ela havia se transformado, mas a menina corajosa e determinada que eu conhecia. Eu sei, mãe. Foi isso que me manteve viva todos esses anos. E então ela se foi, voltando ao seu trabalho, à sua prisão, à vida que tinha sido forçada a aceitar. Mas algo havia mudado. Uma porta tinha sido aberta. Uma luz tinha entrado. Enquanto a observava desaparecer pelo corredor, tive certeza absoluta. Ronaldo não tinha ideia do que estava por vir, porque ele poderia ter quebrado muitas coisas em minha filha, mas havia uma coisa que ele não conseguiu destruir: o amor que nos unia. E este amor seria sua ruína. Nos dias que se seguiram, um plano cuidadosamente elaborado começou a tomar forma. Débora e eu nos encontrávamos brevemente no hospital sempre que possível. Às vezes por apenas 5 minutos entre suas rondas. Outras vezes por quase meia hora quando ela conseguia trocar de plantão com algum colega. Antônio mantinha contato com Miguel através de bilhetes discretos e breves encontros na escola, sempre tomando cuidado para não chamar a atenção da babá ou de Ronaldo nas raras ocasiões em que ele buscava o filho. A doutora Luciana, nossa advogada, compilava meticulosamente todas as evidências. Os laudos médicos, os testemunhos que Débora começou a fornecer, gravações discretas de ligações ameaçadoras de Ronaldo, fotos de hematomas recentes. Uma por uma, as peças se encaixavam para formar uma imagem clara e inegável de abuso sistemático. Precisamos de um momento perfeito, explicou a advogada durante uma de nossas reuniões estratégicas. Um momento em que Ronaldo esteja fora, preferencialmente viajando, para que possamos remover Débora e Miguel com segurança para o apartamento protegido. A oportunidade surgiu inesperadamente 2 semanas depois. Durante um de nossos encontros apressados no hospital, Débora me informou, com um misto de alívio e nervosismo, que Ronaldo viajaria para São Paulo por 3 dias. É uma reunião importante com os antigos sócios, para finalizar a transferência de alguns casos, explicou ela, verificando nervosamente o relógio, um hábito que havia desenvolvido durante anos de vigilância constante. Ele parte amanhã cedo e volta na sexta à noite. É a chance que estávamos esperando, respondi, tentando conter a excitação na minha voz. 3 dias é tempo suficiente para recolher o essencial e transferir vocês para um local seguro antes que ele volte. Débora mordeu o lábio, aquela expressão de dúvida que eu conhecia tão bem voltando ao seu rosto. E depois? Ele não vai simplesmente aceitar. Vai nos procurar
vai usar todos os recursos legais, todas as conexões. É por isso que precisamos estar preparados legalmente antes que ele volte. Expliquei, mostrando-lhe a pasta com documentos que a doutora Luciana havia preparado. Medidas protetivas, pedido de guarda provisória exclusiva para você, denúncia formal por violência doméstica. Tudo será protocolado assim que vocês estiverem em segurança. Ela olhou para os documentos, depois para mim, a indecisão evidente em seus olhos. Tenho tanto medo, mãe. Não por mim, mas por Miguel. Ele é tão pequeno para passar por tudo isso. Segurei suas mãos com firmeza. Miguel já está passando por coisas que nenhuma criança deveria enfrentar, crescendo num ambiente de medo, vendo a mãe ser controlada e machucada. Isso é muito mais danoso a longo prazo do que alguns dias difíceis agora. Ela fechou os olhos por um momento, como se reunisse forças interiores, depois assentiu decisivamente. Ok, vamos fazer isso. Amanhã, assim que ele sair para o aeroporto. O plano estava estabelecido. Antônio e eu passamos a noite preparando o apartamento seguro que a doutora Luciana havia ajudado a encontrar. Um local discreto em um bairro tranquilo, cujo endereço seria conhecido apenas por nós e pelas autoridades envolvidas no caso. Compramos alimentos, roupas básicas, brinquedos para Miguel, tudo o que eles precisariam nos primeiros dias. Na manhã seguinte, estacionamos a algumas quadras do condomínio Araucária Hills, esperando o momento certo. Às 7h30 em ponto, vimos o carro de Ronaldo sair pelo portão principal, uma mala visível no banco traseiro. Esperamos mais 30 minutos, para garantir que ele não voltaria por algo esquecido. E então acionamos a fase seguinte do plano. Débora já estava pronta. Quando chegamos ao apartamento, ela abriu a porta imediatamente. 2 malas pequenas já preparadas ao seu lado. Miguel, que não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas sentia a gravidade da situação, estava silenciosamente sentado no sofá, abraçado ao seu dinossauro de pelúcia. Temos que ser rápidos, disse Débora, olhando constantemente para o relógio. Ele sempre liga quando chega ao aeroporto, para verificar se estamos em casa. Em menos de 15 minutos, as malas estavam no carro e estávamos a caminho do apartamento seguro. Miguel, inicialmente confuso, animou-se ao perceber que estaria com os avós. Vamos morar com vovó e vovô agora? Perguntou, seus olhos brilhando com esperança. Por enquanto, sim, respondeu Débora cautelosamente. Vamos ficar juntos por um tempo, enquanto resolvemos algumas coisas. No apartamento seguro, Débora e Miguel se instalaram rapidamente. Enquanto Miguel explorava o quarto que tínhamos preparado para ele, com livros e brinquedos cuidadosamente selecionados, Débora se reuniu conosco e com a doutora Luciana, que havia chegado para finalizar os documentos legais. Assim que assinar estes papéis, explicou a advogada, vou diretamente ao Fórum Protocolar o pedido de medida protetiva e guarda provisória. Com a documentação que temos, é quase certo que será concedida imediatamente. Débora pegou a caneta com mão trêmula. Havia enfrentado situações de vida ou morte no hospital, realizado procedimentos complexos sob pressão, mas nada se comparava a este momento, o instante em que finalmente se libertaria do cativeiro emocional e físico onde vivia há anos. É o certo a fazer, murmurei, colocando a mão em seu ombro. Por você e por Miguel. Ela assentiu e, com uma determinação renovada, assinou cada documento. Quando terminou, parecia que um peso imenso havia sido retirado de seus ombros. Pela primeira vez em semanas, talvez anos, vi um sorriso genuíno em seu rosto. As horas seguintes foram uma mistura de tensão e alívio. A advogada foi ao fórum. Nós permanecemos no apartamento, tentando manter uma aparência de normalidade para Miguel, que sentia a atmosfera carregada apesar de nossos esforços. No início da tarde, o telefone de Débora tocou. Era Ronaldo. Ela olhou para o aparelho como se fosse uma cobra venenosa, depois para nós, em pânico. Você não precisa atender, disse Antônio firmemente. Não mais. Preciso, ela respondeu, surpreendendo-nos. Se não atender, ele vai suspeitar. Vai voltar antes do previsto. Preciso ganhar tempo até que a medida protetiva seja concedida. Com uma coragem que me encheu de admiração, ela atendeu o telefone, colocando-o no viva-voz para que pudéssemos ouvir. Oi? Disse, mantendo a voz calma. Por que demorou tanto para atender? A voz de Ronaldo era fria, controlada, mas havia uma ameaça subjacente que me fez estremecer. Estava dando banho no Miguel, ela respondeu, a mentira saindo com uma facilidade que falava volumes sobre sua vida nos últimos anos. Ele não parecia totalmente convencido.
Estou no aeroporto. O voo atrasou. Como está tudo aí? Seguiu a lista que deixei? Sim, claro. Miguel já tomou café, já fez a lição de casa de reforço. Estávamos só... Coloca ele na linha, interrompeu Ronaldo abruptamente. Débora empalideceu, olhando em pânico para o quarto onde Miguel brincava. Se o menino falasse com o pai, certamente mencionaria que estávamos ali, que haviam malas, que algo diferente estava acontecendo. Ele acabou de dormir, improvisou Débora rapidamente. Estava tão cansado depois do banho. Não quero acordá-lo agora. Você sabe como ele fica irritado quando é acordado. Um longo silêncio do outro lado da linha. Quase podíamos sentir a desconfiança crescendo. Estranho, disse Ronaldo finalmente. Ele nunca dorme esta hora da manhã. Não dormiu bem à noite, continuou Débora, a mentira se construindo rapidamente. Teve pesadelos, ficou acordado até tarde. Por isso está tão cansado agora. Outro silêncio, ainda mais longo e pesado. Débora, a voz dele era agora perigosamente suave. Onde exatamente você está? Senti um arrepio percorrer minha espinha. De alguma forma ele sabia. Ou suspeitava. Em casa, é claro, ela respondeu. Mas sua voz falhou ligeiramente. Engraçado. Ele continuou no mesmo tom controlado. Porque acabo de receber um alerta do sistema de segurança. A porta da frente foi aberta há quase 2 horas e não registrou nenhum fechamento depois. Estranho, não é? Débora empalideceu ainda mais, olhando para nós em pânico. Ela havia esquecido completamente do sistema de segurança que Ronaldo havia instalado. Não para protegê-los, percebemos agora, mas para monitorá-los. E mais estranho ainda, ele prosseguiu, sua voz agora claramente ameaçadora. Recebi outro alerta da escola. Miguel não compareceu hoje. Quer explicar isso, Débora? Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. O medo paralisante, o mesmo que a manteve presa por anos, parecia tê-la dominado novamente. Foi então que tomei uma decisão. Gentilmente, peguei o telefone de suas mãos trêmulas. Olá, Ronaldo, disse, minha voz firme e clara. Aqui é Lourdes, mãe da Débora. Sua esposa e seu filho estão seguros agora, longe de você. E vão continuar assim. Um silêncio chocado do outro lado, seguido de uma explosão de fúria tão intensa que tivemos que afastar o telefone do ouvido. Palavrões, ameaças, promessas de destruição, tudo despejado em um fluxo venenoso que revelava a verdadeira natureza do homem que havia aterrorizado minha filha por anos. Vocês não têm ideia do que fizeram. Ele rosnou quando finalmente recuperou algum controle. Vou destruir vocês. Todos vocês. Tenho conexões, tenho dinheiro. Vou tirar Miguel dela, vou fazer com que nunca mais possa trabalhar como enfermeira. Vou... Não, Ronaldo. Interrompi, mantendo a calma diante de sua fúria. Você não vai fazer nada disso, porque temos tudo documentado. Cada hematoma, cada osso quebrado, cada ameaça. E neste exato momento, uma medida protetiva está sendo concedida por um juiz. Quando você voltar a Curitiba, não poderá se aproximar de Débora ou Miguel. Se tentar, será preso. Sua velha intrometida. Ele sibilou, o ódio palpável em cada palavra. Isso não acabou. Estou voltando agora mesmo. E quando eu chegar, será recebido pela polícia. Completei. Boa viagem, Ronaldo. E desliguei, bloqueando imediatamente seu número. Débora me olhava com uma mistura de terror e admiração. Ele vai voltar, sussurrou. Vai vir atrás de nós. É exatamente o que esperamos que ele faça, respondeu a doutora Luciana, que havia retornado durante a ligação, documentos em mãos. A medida protetiva foi concedida. Se ele se aproximar, será detido imediatamente. As horas seguintes foram de preparação intensa. A polícia foi notificada, o apartamento seguro recebeu proteção extra. Todos os documentos foram organizados para o inevitável confronto legal que viria. Às 8 da noite, recebemos a confirmação. Ronaldo havia embarcado no primeiro voo de volta a Curitiba. Estaria na cidade em menos de 2 horas. Ele vai direto para o condomínio, previu Débora, torcendo as mãos nervosamente. Quando não nos encontrar lá, ele vai ficar furioso, irracional, completou a doutora Luciana. É quando abusadores são mais perigosos, mas também é quando cometem erros. Às 10h30 da noite, o telefone tocou novamente. Um número desconhecido desta vez. Doutora Luciana atendeu, colocando no viva voz. Senhor Menezes, disse ela profissionalmente. Aqui é a doutora Luciana Torres, advogada da senhora. Débora Santos Menezes.
Estou informando-o oficialmente que uma medida protetiva foi concedida hoje, impedindo-o de se aproximar ou contatar minha cliente ou o filho de vocês. Se violar esta ordem, será detido imediatamente. Onde eles estão? A voz dele era baixa, controlada, mas vibrava de fúria contida. Onde está meu filho? Em um local seguro, Sr. Menezes. A partir de agora, qualquer comunicação relativa a seu filho deve ser feita através do meu escritório ou do juizado. Isso é sequestro, ele disse, a voz agora gélida. E vocês vão pagar por isso. É proteção contra abuso doméstico comprovado, corrigiu a advogada firmemente. Os laudos médicos, os depoimentos, as evidências fotográficas, tudo foi apresentado ao juiz. O senhor está familiarizado com a Lei Maria da Penha, presumo? Um silêncio carregado. E então, vocês não sabem com quem estão lidando. Tenho amigos em posições elevadas. Tenho influência. Isso não vai ficar assim. Suas ameaças estão sendo gravadas, Sr. Menezes, e serão adicionadas ao processo. Sugiro fortemente que procure representação legal e se abstenha de qualquer tentativa de contato com sua esposa ou filho. Boa noite. Quando ela desligou, todos nós estávamos tensos, esperando a próxima investida. Não tivemos que esperar muito. Menos de 20 minutos depois, ouvimos sirenes aproximando-se. Pela janela, vimos 2 viaturas policiais parando em frente ao prédio. Doutor. Luciana sorriu, um sorriso frio de satisfação profissional. Ele tentou entrar no apartamento seguro anterior, explicou, consultando seu celular onde havia acabado de receber uma mensagem. O que listamos propositalmente como seu endereço temporário no pedido de medida protetiva. A polícia estava esperando, conforme combinamos. Meia hora depois, recebemos a confirmação. Ronaldo Menezes havia sido detido por violar a medida protetiva. Em sua posse, a polícia encontrou uma arma não registrada, o que agravou significativamente sua situação. Quando a notícia chegou, Débora desabou em lágrimas. Não de medo ou tristeza, mas de puro alívio. Anos de tensão, de vigilância constante, de medo ininterrupto, finalmente liberados em um choro catártico que pareceu durar horas. Na manhã seguinte, os jornais locais noticiavam discretamente a prisão de um advogado renomado por violação de medida protetiva e porte ilegal de arma. Seu nome não foi mencionado para proteger a vítima, mas no pequeno círculo jurídico de Curitiba, a notícia se espalhou como fogo. O escritório Mendes em Associados emitiu um comunicado no mesmo dia, anunciando que, em virtude de recentes acontecimentos, a sociedade com Ronaldo Menezes havia sido reconsiderada e dissolvida. A reputação profissional que ele tanto prezava, pela qual havia sacrificado tudo, inclusive a saúde e segurança de sua própria família, desmoronou em questão de horas. Uma semana depois, sentados no escritório da doutora Luciana, ouvimos o resultado da audiência preliminar. Ronaldo permaneceria detido preventivamente, enquanto o processo por violência doméstica seguia seu curso. A guarda provisória de Miguel foi concedida exclusivamente a Débora, e a medida protetiva estendida por tempo indeterminado. O que acontece agora? Perguntou Débora, ainda processando a enormidade da mudança em sua vida. Agora, respondeu doutora. Luciana com um sorriso gentil. Vocês começam a reconstruir suas vidas, um dia de cada vez. Naquela noite, em nosso pequeno apartamento alugado, que agora abrigava não apenas Antônio e eu, mas também Débora e Miguel, sentamos juntos para jantar como família pela primeira vez em meses. A mesa não era grande, a comida era simples, e ainda havia muito medo e incerteza no ar. Mas havia também algo novo: esperança. Miguel, que parecia mais leve e alegre a cada dia longe da sombra opressiva do pai, olhou ao redor da mesa e sorriu. Agora sim é uma mesa de família de verdade, disse com a sabedoria simples das crianças. Débora, ainda frágil, mas visivelmente mais forte a cada dia, estendeu as mãos para segurar a minha e a do pai. Sim, meu amor, família de verdade. Olhei para minha filha, os hematomas em seu rosto já começando a desaparecer, seus olhos recuperando gradualmente o brilho que eu temia perdido para sempre, e senti uma certeza profunda. Ainda tínhamos um longo caminho pela frente, com processos judiciais, terapia, reconstrução financeira e emocional. Mas o pior havia passado. O monstro estava enjaulado, e finalmente podíamos respirar sem medo. A nossa família, disse Antônio, levantando seu copo em um brinde simples. Que nunca mais seja dividida. 1 ano se passou desde aquele dia em que enfrentamos o monstro que aterrorizava nossa família.
Um ano de mudanças, de cura, de reconstrução paciente de laços que haviam sido danificados, mas nunca completamente rompidos. Hoje, sentada na varanda da nossa nova casa, uma construção modesta, mas acolhedora nos arredores de Curitiba, observo o jardim onde Miguel brinca com seu novo cachorro, um vira-lata caramelo que resgatamos do abrigo e que se tornou seu companheiro inseparável. Chamou-o de Valente, um nome que reflete não apenas o espírito do animal, mas o que todos nós tivemos que ser durante este ano de transformações. Débora está ao meu lado, uma xícara de chá nas mãos, observando o filho com um sorriso sereno que antes raramente via em seu rosto. Ela decidiu permanecer em Curitiba, não por Ronaldo, que cumpre pena por violência doméstica, porte ilegal de arma e tentativa de suborno a funcionário público, mas porque aqui encontrou um recomeço. No hospital universitário, foi promovida a coordenadora da ala pediátrica, seu talento finalmente reconhecido sem a sombra opressiva que antes a diminuía. Antônio, que inicialmente relutou em deixar São Paulo, adaptou-se surpreendentemente bem à vida sulista. Encontrou um grupo de aposentados com quem joga dominó nas tardes de domingo e voltou a dar aulas de reforço para crianças carentes, seu verdadeiro chamado, que havia abandonado ao se aposentar. Quanto a mim, venci o câncer. A cirurgia foi um sucesso, a recuperação mais rápida do que os médicos esperavam. É a força de vontade, disse-me o oncologista. Pacientes com um propósito claro se recuperam mais rápido. E eu tinha o maior dos propósitos: estar presente para minha família, testemunhar esta reconstrução, este renascimento coletivo. A vida não se tornou perfeita, é claro. Há dias em que Débora ainda acorda sobressaltada de pesadelos onde Ronaldo retorna para se vingar. Há momentos em que Miguel pergunta pelo pai, com a inocência confusa própria das crianças. Há instantes em que todos nós somos assombrados por flashbacks do que vivemos. O medo, a incerteza, a sensação de impotência diante do abuso. Mas esses momentos estão se tornando cada vez mais raros, superados pela alegria simples de estarmos juntos, seguros, apoiando-nos mutuamente na reconstrução de nossas vidas. A terapia familiar, que iniciamos logo após os eventos daquele dia fatídico, tem sido fundamental nesse processo. Como disse nossa terapeuta, doutora Helena, vocês não estão apenas se recuperando de um trauma, estão redescoberto quem são sem a presença tóxica que os definia. E é verdade. Débora está redescobrindo sua força, sua independência, sua capacidade de tomar decisões sem medo de represálias. Miguel está aprendendo que expressões de emoção não são sinais de fraqueza, que chorar é permitido, que fazer perguntas é encorajado. Antônio e eu estamos redescobrindo nosso papel como pais e avós, presentes, apoiadores, mas não mais assumindo responsabilidades que não são nossas por medo de que nossa filha e neto sofram. O processo judicial contra Ronaldo ainda segue seu curso. Sua defesa tentou de tudo, desde alegar que Débora exagerava as agressões até sugerir que ela tinha problemas mentais. Mas as evidências eram irrefutáveis. Os laudos médicos, as testemunhas, incluindo colegas de Débora no hospital que há anos suspeitavam do abuso, as gravações de suas próprias ameaças, tudo culminou em uma condenação que, embora não tão severa quanto gostaríamos, garantiu que ele ficaria longe de nós por tempo suficiente para reconstruirmos nossas vidas. Mãe, a voz de Débora me traz de volta ao presente. No que está pensando? Parece tão longe. Sorriu para ela, admirando como seu rosto recuperou a cor, como seus olhos voltaram a ter aquele brilho de determinação que sempre a caracterizou. Estava pensando em como a vida dá voltas, em como às vezes precisamos chegar ao fundo do poço para encontrar a força para subir novamente. Ela assente, compreendendo perfeitamente. Sabe o que mais me assombra? Não é o que ele fez comigo, as agressões, as humilhações, o controle. É o fato de que eu permiti. Eu, que sempre fui independente, que sempre soube o que queria, que tinha exemplos de relacionamento saudável em você e papai, como pude aceitar aquilo por tanto tempo? É uma pergunta que ela faz frequentemente, mais para si mesma do que para mim. Parte do seu processo de cura é compreender como e por que ficou presa naquela situação por anos. O abuso nunca começa como abuso, respondo, repetindo as palavras da doutora Helena. Começa como amor, como proteção, como interesse. E quando você percebe o que realmente é, já está tão enredada que parece impossível sair. Débora olha para Miguel, agora deitado na grama com Valente, ambos observando as nuvens. Às vezes me pergunto se ele vai ficar marcado para sempre, se vai crescer com medo, com traumas. Crianças são mais resilientes do que imaginamos.
digo, colocando minha mão sobre a dela. Especialmente quando tem amor e segurança. E isso ele tem de sobra agora. É verdade. Miguel floresce a cada dia. Na nova escola, uma instituição pública, simples, mas calorosa, bem diferente da fria escola internacional onde Ronaldo queria colocá-lo. Ele fez amigos, desenvolveu interesses, recuperou a espontaneidade infantil que estava sendo sufocada pelo controle paterno. Sua paixão por dinossauros agora é encorajada, não ridicularizada como interesse infantil demais. Seus desenhos, antes escondidos porque meninos não devem perder tempo com arte, agora cobrem as paredes de seu quarto. Sabe o que ele me disse ontem? Débora sorri, seus olhos se enchendo de lágrimas de emoção contida. Que quando crescer, quer ser professor, como o vovô e a vovó, para ajudar crianças a serem felizes aprendendo. Sinto meu coração se expandir com orgulho e amor. Ele vai ser o que quiser ser. Essa é a maior vitória que conseguimos. A liberdade de escolher, de sonhar, de ser. Ficamos em silêncio por um momento, cada uma perdida em seus próprios pensamentos, enquanto o sol da tarde banha o jardim em uma luz dourada que parece abençoar este novo começo. Mãe, Débora quebra o silêncio, sua voz subitamente séria. Nunca agradeci propriamente. Por tudo. Por nunca desistir de mim, mesmo quando eu mesma tinha desistido. Por vir atrás de nós até Curitiba, por arriscar tudo, por enfrentá-lo quando eu não tinha coragem. Aperto sua mão, emocionada demais para falar imediatamente. Quando finalmente encontro minha voz, digo a única verdade que importa. Não há nada a lhe agradecer. É o que mães fazem. É o que o amor faz. Ainda assim, ela insiste, preciso que saiba que reconheço o sacrifício. Mudar de cidade aos 64 anos, deixar sua casa, seus amigos, sua vida em São Paulo. E ganhar minha filha de volta, completo. E ver meu neto crescer feliz. Não é sacrifício, Débora. É privilégio. Neste momento, Miguel vem correndo em nossa direção, valente em seus calcanhares, ambos transbordando energia e alegria. Vovó, vovó, olha o que eu achei! Em suas mãos pequenas, um caracol. Sua casinha espiral brilhando ao sol. Posso ficar com ele? Vou cuidar direitinho, prometo! Débora e eu trocamos um olhar cúmplice, lembrando de como qualquer expressão de interesse por coisas sujas, como insetos ou caracóis, era severamente reprimida por Ronaldo. É claro que pode, meu amor, diz ela, acariciando os cabelos do filho. Vamos construir uma casinha para ele no jardim. O que acha? O sorriso de Miguel ilumina todo o seu rosto. Posso chamar ele de Conquistador? É um nome legal para um caracol, né? É um nome perfeito, asseguro, observando como seus olhos, tão parecidos com os de Débora quando criança, brilham com a satisfação de ser ouvido, respeitado, amado incondicionalmente. Enquanto ele volta correndo para o jardim, determinado a construir o habitat perfeito para seu novo amigo, Débora se recosta na cadeira, um suspiro de contentamento escapando de seus lábios. Quem diria, murmura ela, que depois de tudo encontraríamos paz justamente aqui, nesta cidade onde ele planejava nos enterrar vivos. A vida tem dessas ironias, concordo. Os planos dos homens, os planos de Deus. Ou os planos de uma mãe determinada. Ela completa com um meio sorriso. O sol começa a se pôr, pintando o céu de rosa e laranja. Antônio chega do seu trabalho voluntário, carregando uma sacola de pães frescos da padaria da esquina. À distância, ouvimos Miguel contando ao avô sobre seu novo amigo conquistador. A voz infantil animada ecoando pelo jardim. Débora e eu permanecemos na varanda, testemunhando este quadro simples, mas perfeito de felicidade doméstica recuperada. Não precisamos dizer nada. O silêncio confortável entre nós está repleto de tudo o que importa. Lembro-me daquele domingo fatídico, há mais de um ano, quando Ronaldo me expulsou da mesa com as palavras que mudaram nossas vidas. Sai da mesa, isso é para a família. Na época, elas pareceram uma sentença, o início do fim. Hoje, percebo que foram, na verdade, o catalisador para a nossa libertação. Às vezes, precisamos ser expulsos de uma mesa para construir outra. Uma onde todos têm lugar, voz, dignidade. A noite cai lentamente sobre nossa nova vida. Aqui, nesta casa simples em Curitiba, encontramos algo que o dinheiro e poder de Ronaldo jamais poderiam comprar. Paz. Não a paz artificial que vem da submissão, do silêncio forçado, do medo constante. Mas a paz verdadeira, que nasce da verdade, da coragem de enfrentar monstros,
da determinação de reconstruir a partir das ruínas. Enquanto observo minha família reunida em torno da mesa de jantar, os rostos que mais amo no mundo iluminados pela luz suave da cozinha, penso em como jornadas difíceis frequentemente nos levam aos destinos mais belos. E como às vezes precisamos perder tudo para redescobrir o que realmente importa. Nossa história não é de vingança, embora a justiça tenha sido feita. Não é de vitimização, embora tenhamos sido vítimas. É uma história de resgate. De nós mesmos, uns dos outros, da possibilidade de uma vida vivida em plenitude e sem medo. E enquanto Débora serve a sopa, enquanto Miguel conta animadamente sobre seus planos para o caracol, enquanto Antônio distribui o pão ainda quente, sei com certeza absoluta. Esta é a mesa da qual ninguém jamais será expulso. Esta é a família que ninguém jamais poderá dividir novamente.